Capítulo 16. Dia 10. Culling. Era uma manhã fria em BYGDY quando Asta Joanessen abriu o clube de Culling às 8 horas. Como sempre, a viúva de quase 70 anos fazia faxina lá 2 vezes por semana, o que era mais do que suficiente, visto que o saguão privativo não era usado por mais que meia dúzia de homens. Além do mais, não tinha chuveiros. Ela acendeu a luz. Nas paredes de vigas de madeira havia troféus, diplomas, flâmulas com palavras em latim e velhas fotos em preto e branco de homens de bigode, tweets e expressões respeitáveis. Asta os achava engraçados, como aqueles caçadores de raposa nos seriados ingleses sobre a alta sociedade. Ela cruzou a porta que dava entrada para a sala de Culling e sentiu pelo frio lá dentro que haviam se esquecido de aumentar o termostato do gelo, como costumavam fazer para economizar energia. Asta Joanessen ligou o interruptor da luz e, enquanto os tubos de neon piscavam, lutando para decidir se queriam acender ou não, ela colocou os óculos e viu que o termostato dos cabos de refrigeração de fato estava baixo demais, e ela então o aumentou. A luz refletiu na superfície cinzenta do gelo. Através dos óculos de leitura ela vislumbrou alguma coisa no outro lado da sala e os retirou do rosto. Lentamente, a coisa entrou em foco. Uma pessoa quis andar sobre o gelo, mas hesitou. Asta Joanessen não era mesmo do tipo que se assusta à toa, mas temia que um dia quebrasse o fêmur no gelo e tivesse que ficar ali até ser encontrada pelos caçadores de raposa. Ela pegou uma das vassouras de brinquedo que estava encostada à parede, usando-a como bengala, avançou por cima do gelo com passinhos curtos. O homem inerte estava estirado na extremidade da pista, com a cabeça no meio dos círculos. A luz neon branco azulada iluminou o rosto enrijecido numa careta. Havia algo de familiar naquele rosto. Era alguma celebridade. O olhar vítreo parecia estar procurando algo além dela, além das coisas ali. A mão direita segurava uma seringa vazia com o resíduo de um conteúdo vermelho. Asta Joanessen constatou calmamente que não havia nada que ela pudesse fazer por ele e se concentrou na travessia de volta, sobre o gelo até o telefone mais próximo. Depois de ter ligado para a polícia e eles terem ido ao local, Asta foi para casa e tomou seu café da manhã. Foi só ao pegar o jornal Huffington Post que ela se deu conta de quem havia encontrado. Harry estava agachado, olhando as botas de David Lesen. O que nosso perito disse sobre a hora da morte? Perguntou a BJRNO, que estava ao seu lado, usando uma jaqueta de forrada com pelúcia branca. As botas de couro de cobra quase não faziam barulho quando ele batia com os pés no gelo. Mal havia passado uma hora desde que Asta Joanessen tinha ligado, mas os repórteres já estavam aglomerados atrás do cordão de isolamento vermelho em frente ao clube de Culling. Ele disse que é difícil determinar, respondeu Al. Como o corpo está deitado no gelo num recinto muito mais quente, ele só pode chutar a velocidade da queda de temperatura. Waz ele fez um chute, algo entre 5 da tarde e 7 da noite de ontem. Antes da notícia de que estava sendo procurado. Então, viu a fechadura? Al fez que sim. Uma Yale comum. Estava trancada quando a faxineira chegou. Vi que você estava olhando as botas. Verifiquei as pegadas. Tenho quase certeza de que são idênticas às que temos de Soliga. Harry estudou o desenho das solas. Então você acha que esse é o nosso homem? Acho que sim. Pensativo. Harry assentiu. Sabe se Betlesen era canhoto? Creio que não. Como pode ver, ele está segurando a cerviga na mão direita. Harry assentiu. Está. Mas verifique mesmo assim. Harry nunca havia conseguido ficar verdadeiramente contente quando os casos dos quais trabalhava eram concluídos, solucionados, finalizados. Enquanto o caso estava sendo investigado, era essa sua meta, mas, ao cumpri-la, sabia que ainda não havia chegado ao fim da jornada. Ou que aquele não era o desfecho que havia imaginado. Ou a meta havia mudado de lugar, ou ele havia mudado, ou sabe-se lá o quê. A verdade é que ele se sentia vazio. O sucesso não tinha o gosto prometido. Capturar o culpado vinha sempre acompanhado da pergunta. E daí? Já eram 7 da noite. Testemunhas já haviam sido interrogadas, as provas técnicas, coletadas, uma coletiva de imprensa foi realizada e nos corredores da homicídios havia uma crescente atmosfera de comemoração. Hagen tinha encomendado bolo e cerveja e convocado o pessoal de Leipzig e de Harry para confraternizarem na K1. Harry estava numa cadeira olhando para o pedaço enorme de bolo no prato que alguém havia colocado sobre seu colo. Ele ouviu o discurso de Hagen, os risos e os aplausos. Alguém ao passar lhe deu um tapinha nas costas, mas a maioria o deixou em paz. Havia um burburinho de conversas ao seu redor. O filho da mãe era um mau perdedor. Amarelou quando soube que íamos pegá-lo. Enganou a gente. A gente? Quer dizer que vocês do grupo de Leipzig? Se a gente tivesse capturado ele vivo, o tribunal teria declarado louco. Devíamos estar contentes. No fim das contas, não havia provas conclusivas, apenas circunstanciais. A voz de Sven Leipzig retombou do outro lado da sala. Ok, pessoal, fiquem quietos. Foi sugerido, e passado adiante, que a gente se encontre no Fenris Bar às 8 para ficarmos seriamente bêbados. E isso é uma ordem. Ok, aplauso geral. Harry colocou o prato de bolo na mesa e estava se levantando quando sentiu a mão leve de alguém no ombro. Era All. Verifiquei. Foi como eu disse. Vetlesen era destro. O gasteou de uma latinha de cerveja sendo aberta, e um Scarry já meio embriagado pôs o braço em volta de All. Dizem que os destros têm uma expectativa de vida maior do que os canhotos. Mas isso não se aplica a Vetlesen. Hehehe. Scarry sumiu para compartilhar suas pérolas de sabedoria com os demais, e All olhou para Harry, inquisitivo. Está saindo? Vou dar uma volta. Talvez a gente se veja no Fenris. Harry estava quase à porta quando Hagen agarrou seu braço. Seria legal se ninguém fosse embora ainda. Pediu ele baixinho. O chefe disse que queria descer para dizer algumas palavras. Harry olhou para Hagen e percebeu que devia haver algo em seu olhar, porque Hagen soltou seu braço como se tivesse queimado. Só vou ao banheiro, disse Harry. Hagen sorriu e fez que sim. Harry foi para sua sala, pegou o casaco e desceu as escadas devagar, saindo da sede da polícia rumo a Granlandsleire. Havia alguns flocos de neve no ar, as luzes piscavam na colina de Kebergazen. O som de uma sirene subia e descia, como um canto de baleia à distância. Dois paquistaneses discutiam amigavelmente em frente às suas lojas adjacentes, enquanto a neve cobria suas laranjas e um bêbado cambaleante cantava uma canção de marinheiro na praça de grama. Harry podia sentir as criaturas da noite farejando o ar, se perguntando se era seguro sair. Meu Deus, como amava essa cidade. Você por aqui? Ele olhou surpresa para seu filho Trigve, que estava à mesa da cozinha lendo uma revista. O rádio zunia no fundo. Ela ia perguntar porque ele não estava sentado na sala com o pai, mas lhe ocorreu que também era natural que ele quisesse falar com ela. Só que não era. Ele se serviu de uma xícara de chá, sentou-se e olhou para ele em silêncio. Trigve era tão bonito. Ela sempre imaginara que ia achá-lo repulsivo, mas tinha se enganado. A voz no rádio disse que os homens não representavam mais um obstáculo para as mulheres entrarem nos conselhos administrativos da Noruega. As empresas estavam lutando para conseguir a cota de mulheres determinada por lei, porque a maioria delas parecia ter uma resistência crônica em relação a cargos em que estivessem sujeitas a críticas e desafios profissionais, sem poder se esconder atrás de ninguém. São como crianças que ficam chorando sem parar até conseguir o sorvete verde, que é de pistache, mas que, quando finalmente conseguem, cospem, disse a voz. É realmente irritante de se ver. Está na hora de as mulheres assumirem responsabilidades e mostrarem um pouco de garra. Sim, pensou Eli. Está na hora. Alguém me abordou no supermercado hoje, disse Trigve. É mesmo? Perguntou Eli, o coração na garganta. Perguntou se eu era seu filho, se eu com meu pai. Ah, é, disse Eli de forma casual demais, sentindo-se tonta. E o que você respondeu? O que eu respondi? Trigve levantou o olhar. Respondi que sim, evidente. E quem era o homem que perguntou? O que você tem, mamãe? Como assim? Você está tão pálida. Não é nada, meu bem. Quem era ele? Trigve voltou à revista. Eu não disse que era um homem, disse. Eli se levantou, abaixou o rádio onde uma voz de mulher agradecia ao ministro da Indústria e à AVSTP pelo debate. Ela ficou observando o escuro lá fora, onde alguns flocos de neve rodopiavam para lá e para cá, sem rumo, aparentemente impassíveis diante da força da gravidade e sem vontade própria. Iam aterrissar em qualquer lugar escolhido pelo destino, para depois derreter e sumir. Havia certo conforto nisso. Ela pigarreou. O que foi? Perguntou Trigve. Nada, respondeu. Acho que estou ficando resfriada. Harry vagava sem rumo e sem vontade própria pelas ruas da cidade. Foi só quando se encontrou em frente ao Hotel Leon que ele entendeu que era para lá que estava indo. As prostitutas e os traficantes já estavam a postos nas ruas ao redor. Era hora do rush. Os fregueses preferiam negociar sexo e drogas antes da meia-noite. Harry entrou na recepção e viu, pela expressão apavorada de Barry Hansen, que ele o havia reconhecido. Fizemos um trato, exclamou o proprietário do hotel com a voz esganiçada, enxugando o suor da testa. Harry se perguntou por que os homens que viviam à custa das necessidades alheias sempre pareciam ter essa camada de suor, como um verniz de falsa vergonha sobre sua falta de escrúpulos.
Me passa a chave do quarto do doutor, disse Harry. Ele não vem esta noite. 3 das paredes do quarto estavam decoradas com papel de parede dos anos 1970, com estampas psicodélicas em marrom e laranja, enquanto a parede que dava para o banheiro era pintada de preto, com rachaduras e manchas cinza onde o reboco havia descascado. A cama de casal tinha cedido no meio. O carpete estava duro como se fosse feito de agulhas, impermeável à água e ao sêmen, supôs Harry. Ele removeu uma toalha de mão velha da cadeira ao pé da cama e sentou-se. Ficou ouvindo o zunido ansioso da cidade e sentiu que os cães estavam de volta. Mordiam e latiam, puxando a corrente de ferro, gritando: só um drink, só uma dose para que possamos te deixar em paz e deitar a seus pés. Harry não estava no clima de rir, mas riu mesmo assim. Demônios precisavam ser exorcizados. A dor, abafada. Ele acendeu um cigarro. A fumaça subiu em espirais até o lustre de papel de arroz. Quais seriam os demônios que Darth Vetlesen havia tentado combater? Será que ele os trazia até aqui ou era esse seu santuário, seu refúgio? Já possuía algumas respostas, mas não todas. Nunca todas. Por exemplo, se maldade e loucura são duas coisas distintas, ou se somos apenas nós que decidimos chamar de loucura tudo que está além daquilo que compreendemos como motivo para a destruição. Somos capazes de entender que alguém precisa soltar uma bomba atômica sobre uma cidade de civis inocentes, mas não que outros tenham que retalhar prostitutas que espalham doenças de decadência moral pelos bairros pobres de Londres. Dessa forma, chamamos a primeira situação de realismo, e a segunda, de loucura. Meu Deus, como ele precisava de um drink. Apenas para eliminar a pontada de dor, eliminar esse dia, essa noite. Alguém bateu na porta. Sim, berrou Harry, assustando-se com a ira da própria voz. A porta se abriu e um rosto negro apareceu. Harry olhou para ela. Embaixo do rosto bonito e forte vestia uma jaqueta curta, tão curta que deixava mostras dobras de gordura salientes sob o cós das calças apertadas. Doctor? Perguntou em inglês. A ênfase na segunda sílaba soava francês. Ele fez que não com a cabeça. Ela o olhou. A porta se fechou, e ela sumiu. Passaram-se 2 segundos até Harry levantar da cadeira e ir até a porta. A mulher já estava no final do corredor. Please, chamou Harry. Please, come back. Ela parou e o fitou, cautelosamente. Tu de Croner, disse ela, com ênfase na última sílaba. Harry concordou. Ela sentou-se na cama e ouviu as perguntas dele, perplexa. Sobre Doctor, essa pessoa má. Sobre as orgias com várias mulheres. Sobre as crianças que ele queria que elas trouxessem. E a cada nova pergunta balançava a cabeça por nada entender. Por fim, perguntou se ele era da polícia. Harry confirmou. As sobrancelhas dela se juntaram na testa. Why you ask these questions? Where is Doctor? Doctor killed people. Respondeu Harry. Ela o fitou, incrédula. Not true. Declarou ela por fim. Why not? Because Doctor is a nice man. He help you ask. Harry perguntou de que forma Doctor as ajudava. E agora era sua vez de ouvir a mulher negra, perplexo, contar que toda terça e quinta o doutor ficava naquele quarto com sua maleta conversando com elas, mandando-as ao banheiro para tirar amostras de urina e fazendo exames de sangue para detectar qualquer doença venérea. Ele dava pílulas e remédios quando tinham alguma doença comum. E o endereço do hospital, caso tivessem a outra doença, a peste. Se tivessem mais alguma coisa, ele trazia remédio para isso também. Ele nunca cobrava nada. E a única coisa que tinham de fazer era prometer não contar nada a outras pessoas sobre o que ele fazia, só para os colegas que estivessem na rua. Algumas moças haviam trazido seus filhos quando estavam doentes, mas eles foram barrados pelo dono do hotel. Enquanto ouvia, Harry fumou um cigarro. Essa seria a indulgência de Vetlesen, o contrapeso do mal, o equilíbrio necessário, ou apenas acentuava a maldade através desse consolo. Diziam que o Dr. Mengele gostava muito de crianças. A língua não parava de inchar. Ia sufocá-lo se não tomasse logo um drink. A mulher havia parado de falar. Ela estava mexendo na nota de 200 coroas. Will Doctor come back? Perguntou ela por fim. Harry abriu a boca para responder, mas a língua o impedia. O celular tocou e ele atendeu. Oh, Harry, é Oda Paulsen. Lembra de mim? Ele não se lembrava dela. E, além do mais, sua voz era muito jovem. Da TV NRK, esclareceu ela. Fui eu quem convidei você para o programa Boss da última vez. A mulher da pesquisa. A mulher cilada. Queremos saber se você aceita participar de novo, nesta sexta. Gostaríamos de ouvir sobre o triunfo de ter pegado o boneco de neve. Bem, sabemos que ele morreu, mas mesmo assim, sobre o que de fato se passa dentro da cabeça de uma pessoa desse tipo. Se é que ele pode ser chamado assim. Não. O quê? Não quero participar. É o Boss, disse Oda Paulsen, com um genuíno tom de confusão na voz. Na TV NRK. Não. Wise, escute. Harry, não seria interessante falar. Harry jogou o celular contra a parede preta. Uma parte do reboco se soltou. Ele pôs a cabeça entre as mãos, tentando segurá-la para que não explodisse. Tinha que tomar alguma coisa. Qualquer coisa. Quando levantou o olhar, estava sozinho no quarto. Talvez pudesse ter sido evitado se o Fenris Bar não servisse bebida alcoólica. Se Jim Beam não estivesse na prateleira atrás do barman, berrando com sua voz rouca de uísque coisas sobre anestesia e amnésia. Harry, vem cá, vamos recordar os velhos tempos. Os fantasmas horríveis que você e eu afugentamos. As noites que conseguimos dormir. Por outro lado, talvez não. Harry mal notou seus colegas, e eles tampouco notaram. Quando ele entrou no bar espalhafatoso com interior de veludo vermelho tipo fé dinamarquês, todos já estavam bem animados. Debruçavam-se nos ombros uns dos outros, gritando e respirando álcool, ouvindo Stevie Wonder cantando que só ligou para dizer que te amava. Resumindo, parecia um time de futebol que havia ganhado o campeonato. E, quando o Wonder terminou, afirmando que sua declaração de amor vinha do fundo do coração, o terceiro drink de Harry foi posto na sua frente no balcão do bar. O primeiro drink deixará tudo dormente. Ele não conseguirá respirar e tinha pensado que devia ser essa sensação ao tomar canabidióxido. Mas seu corpo se recuperara do primeiro choque, sabendo que já tinha recebido aquilo que havia implorado por tanto tempo. E agora estava respondendo com um murmúrio de bem-estar. O calor o perpassava em ondas. Isso era música para a alma. Está bebendo? Catherine surgiu de repente ao seu lado. Este é o último, afirmou Harry, sentindo que a língua já não estava grossa, mas fina e maleável. O álcool simplesmente melhorava sua dicção. E, até certo ponto, as pessoas nem percebiam que ele estava bêbado. Era por isso que ainda tinha um emprego. Não é o último, corrigiu Catherine. É o primeiro. Esse é um dos preceitos do AA. Harry levantou o olhar para ela. Os olhos intensamente azuis, o nariz fino, os lábios grossos. Meu Deus, como estava linda. Você é alcoólatra. Catherine Bratt. Tinha um pai que era. Foi por isso que não quis visitar seus pais em Bergen. Você evita visitar pessoas por terem uma doença. Não sei. Talvez você tivesse passado por uma infância infeliz por causa dele ou algo assim. Ele chegou tarde demais para me fazer infeliz. Nasci assim. Infeliz? Talvez. E você? Harry deu de ombros. Não preciso nem falar. Catherine bebericou seu próprio drink. Algo transparente. De vodka. Não cinzento como era o gin. Ele constatou. E qual é a causa da sua infelicidade, Harry? As palavras vieram antes de ele ter tempo para pensar. Amar alguém que me ama. Catherine riu. Coitadinho. Você tinha uma vida cheia de harmonia. Era alegre até ser destruído. Ou seu caminho já havia sido traçado. Harry observou o líquido dourado em seu copo. Às vezes é o que me pergunto. Mas é raro. Tento pensar em outras coisas. Como o quê? Outras coisas. Pensa em mim às vezes. Alguém esbarrou nela. Que se aproximou. Harry sentiu seu perfume se mesclar ao perfume de Jim Beam. Nunca. Respondeu ele, agarrando o copo e tomando conteúdo num gole só. Ele olhou fixo para a frente, para a parede espelhada atrás das garrafas, onde viu Catherine Bratt e Harry muito perto um do outro. Ela se inclinou para a frente. Harry, você está mentindo. Ele se virou para ela. Os olhos de Catherine pareciam reluzir, amarelos e borrados, como os faróis de um carro vindo na direção oposta em meio à neblina. Suas narinas se alargaram e ela respirava com força. Catherine cheirava como quem bebeu vodka com limão. Me conta em termos exatos detalhados o que você está com vontade de fazer agora, Harry.
Sua voz soava confusa. Tudo. E dessa vez, não minta. Ele se lembrou da fofoca que Ispen Lepsvik havia mencionado sobre as preferências de Katrine Bratt e seu marido. Merda. Não conseguiu se lembrar. O pensamento esteve na parte frontal do seu córtex o tempo todo. Ele respirou fundo. Ok? Katrine. Sou um homem simples com necessidades simples. Ela havia inclinado a cabeça para trás, como algumas espécies de animais fazem para mostrar subordinação. Ele levantou o copo. Estou com vontade de beber. Katrine levou um forte empurrão de um colega trôpego e cambaleou em direção a Harry. Harry a impediu de cair, agarrando o ar pelo lado esquerdo com a mão livre. Uma expressão de dor perpassou o rosto dela. Desculpe, disse ele. Um machucado. Ela apoiou-se na lateral do corpo. Esgrima. Não é nada. Desculpe. Ela virou as costas para ele e abriu caminho por entre os colegas. Harry viu vários rapazes virando-se para olhá-la. Ela entrou no banheiro. Harry observou o local. Notou Lepsvik afastando os olhos quando estes encontraram os de Harry. Ele não podia ficar ali. Havia outros lugares onde ele e Jim poderiam conversar. Ele pagou e estava em vias de sair. Ainda havia um restinho no copo. Mas Lepsvik e dois colegas o observavam do outro lado do bar. Era apenas uma questão de um pouquinho de autocontrole. Harry queria mover seus pés, mas eles estavam colados ao chão. Ele pegou o copo, levou a boca e esvaziou o conteúdo. O ar gélido da noite lá fora estava delicioso em contato com sua pele em chamas. Ele podia beijar aquela cidade. Quando Harry chegou em casa, tentou se masturbar na pia, mas acabou vomitando e olhou para o calendário preso no prego embaixo do armário. Tinha sido um presente de Natal de Raquel há 2 anos. Havia fotos de todos eles, dos 3, uma foto para cada mês que estiveram juntos. Novembro, Raquel e Oliver riam para ele, sob um fundo de folhas secas de outono e um céu azul pálido. Tão azul quanto o vestido que ela havia usado, aquele com florzinhas brancas, o vestido do primeiro encontro. E ele resolveu que à noite sonharia com aquele céu. Por isso abriu o armário, afastou as garrafas vazias de coca, que caíram barulhentas, e lá, bem lá no fundo, estava ela. Uma garrafa intocada de Jim Beam. Harry nunca teve coragem de não ter nenhuma bebida em casa, mesmo durante os períodos mais sóbrios, porque sabia o que seria capaz de fazer para conseguir uma quando já havia começado a beber. Como para adiar o inevitável, Harry passou a mão sobre a etiqueta. Depois abriu a garrafa. Quanto era o suficiente? A seringa que Vetlesen havia usado ainda tinha um resíduo vermelho do veneno, mostrando que estivera cheia. Vermelho como cochonilha. Meu amor, cochonilha. Ele respirou fundo e levantou a garrafa. Pôs na boca. Sentiu o corpo enrijecer, preparando-se para o choque. Então bebeu. Ávido e desesperado, como se para acabar logo com aquilo. O ruído que vinha de sua garganta entre cada gole soava como um soluço. Capítulo 17. Dia 14. Boas notícias. Gunnar Hagen passou pelo corredor a passos largos. Era segunda-feira, e já haviam se passado 4 dias desde o desfecho do caso do boneco de neve. Deveriam ter sido 4 dias agradáveis. E, de fato, houve os parabéns, chefes sorridentes, menção positiva na imprensa e até solicitações da imprensa internacional pedindo todo o histórico da investigação do começo ao fim. E foi aí que o problema começou. A pessoa que poderia passar os detalhes da história de sucesso para Hagen não estava presente. Porque também se passaram 4 dias desde que alguém tivesse visto ou ouvido Harry Ho. E o motivo era evidente. Colegas tinham visto Harry bebendo no Fenris Bar. Hagen guardou isso para si, mas as fofocas já tinham chegado ao superintendente. E Hagen fora chamado na sala dele essa manhã. Gunnar, isso não pode continuar. Gunnar Hagen tinha dito que poderia haver outras explicações. Que Harry nem sempre seguia a regra de avisar quando fazia trabalho externo. Ainda havia muita investigação a ser feita no caso do boneco de neve, mesmo que o criminoso tenha sido encontrado. Mas o chefe estava decidido. Gunnar, estamos no fim da linha em relação a Ho. Ele é o nosso melhor investigador, Torley, e o pior representante da nossa corporação. Quer apresentar esse tipo de modelo exemplar para nossos jovens investigadores. Gunnar, o homem é um alcoólatra. Todos aqui dentro sabem que ele estava bebendo no Fenris e que desde então não compareceu ao trabalho. Se aceitarmos isso, estabeleceremos um padrão muito baixo, e os danos serão praticamente irreparáveis. Wise dispensá-lo? Não podemos. Chega de avisos. O regulamento dos serviços públicos quanto ao abuso de álcool é bastante claro. Essa conversa ainda reverberava nos ouvidos do delegado quando ele bateu na porta do superintendente outra vez. Ele foi visto, anunciou Hagen. Quem? Ho. Lee me ligou e disse que viu quando ele entrou na sala e fechou a porta. Bem, disse o chefe, ficando de pé. Então vamos até lá ter essa conversa de uma vez. Pesadas duras soaram pelos corredores na zona vermelha da homicídios, que ficava no 6º andar na sede da polícia. E a equipe, como se farejasse que estava em vias de acontecer, apareceu no vão da porta de suas respectivas salas, botando as cabeças para fora para espiar os 2 homens andando lado a lado com expressões severas e fechadas. Ao chegarem em frente à porta 616, pararam. Hagen respirou fundo. Torley, começou a dizer, mas o chefe já havia colocado a mão na maçaneta e a abria com um golpe. Ficaram parados na soleira da porta, os olhos arregalados de incredulidade. Meu Deus! Exclamou o chefe. Atrás da mesa estava Harry Ho, de camiseta, com uma fita elástica amarrada no antebraço e a cabeça inclinada sobre a mesa. Logo embaixo da fita pendia uma seringa enfiada na pele. O conteúdo era transparente, e mesmo da porta dava para ver várias marcas vermelhas de agulhas no palho do antebraço. O que diabos você está fazendo, criatura? Sibilou o chefe, empurrando Hagen para dentro e batendo a porta atrás de si. Harry levantou a cabeça e lhes lançou um olhar distante. Hagen pôde ver que ele segurava um cronômetro. De repente, Harry arrancou a seringa, olhou o restante do conteúdo, jogou a seringa de lado e fez anotações numa folha de papel. Isso. Na verdade, deixa as coisas mais fáceis. Ho, gaguejou o chefe. Porque temos péssimas notícias. Eu tenho péssimas notícias, senhores, disse Harry, arrancando um chumaço de algodão do saco na sua frente e apertando contra o antebraço. É impossível que David Vetlesen tenha cometido suicídio. E suponho que vocês saibam o que isso significa. Gunnar Hagen teve uma súbita necessidade de rir. A situação toda parecia tão absurda que sua cabeça simplesmente não conseguiu inventar uma reação mais adequada. E ele viu pelo rosto do chefe que nem ele sabia o que fazer. Harry olhou para o relógio e se levantou. Venham para a sala de reuniões daqui a exatamente uma hora que ficarão sabendo por quê, disse ele. Agora preciso cuidar de outros assuntos. O inspetor passou depressa pelos 2 chefes estupefatos, abriu a porta e desapareceu pelo corredor a passos largos. 1h04 mais tarde, Gunnar Hagen, acompanhado pelo superintendente e pelo comandante, entrou na silenciosa sala K1. Ela estava lotada do pessoal dos grupos de investigação de Lepsvik e de Harry, e só se ouvia a voz deste último. Encontraram lugares ficando em pé no fundo da sala. Uma tela mostrava fotos projetadas de David Vetlesen do modo como foi encontrado no clube de Cooling. Como podem ver, Vetlesen está com a seringa na mão direita, disse Harry Ho. Não é nada estranho, considerando que ele era destro, mas foram as botas dele que despertaram minha curiosidade. Vejam aqui. Uma nova foto mostrou um close das botas. Essas botas são a única prova técnica da qual dispomos, mas são o suficiente, porque a pegada combina com aquela que encontramos na neve de Soliga. Mas olhem os cadarços. Ho indicou com uma caneta laser. Ontem testei com minhas próprias botas. Para que o nó ficasse desse jeito, eu teria que fazê-lo ao contrário do que normalmente faço, como se eu fosse canhoto. A alternativa seria me posicionar diante das botas, como se eu as amarrasse para outra pessoa. Um zunido inquieto passou pela sala. Eu sou destro. Era a voz de Ispen Lepsvik, e eu amarro os cadarços assim. Bem, talvez isso seja apenas uma esquisitice, mas são coisas desse tipo que levantam certa. Ou parecia saborear a palavra antes de escolhê-la. Inquietação. Inquietação essa que traz outras perguntas. Essas botas são realmente de David Vetlesen. São de uma marca barata. Fiz uma visita à mãe dele ontem, que me deixou ver a coleção de sapatos do filho. Sem exceção, eram todos sapatos caros. E, como pensei, ele era como todos nós.
De vez em quando tirava o sapato sem desatar o nó dos cadarços. É por isso que posso dizer, Ro bateu de leve com a caneta laser na foto, que eu sei que David Leslie não amarrou os sapatos desse jeito. Hagen lançou um olhar para o superintendente, que agora tinha uma ruga profunda na testa. Harry prosseguiu. A questão que surge é se alguém teria colocado as botas em David Leslie, o mesmo para usado em sua liga. O motivo seria fazer parecer que Vetlesen era o boneco de neve. Um cadarço e botas baratas, disse um inspetor do grupo de Lepsvik. Temos um maníaco que queria pagar para ter sexo com crianças, que conhecia as duas vítimas aqui de Oslo e que podemos encaixar na cena do crime. O que você tem não passa de especulação. O policial alto inclinou sua cabeça raspada. Isso está correto até certo ponto. Mas agora vamos aos fatos. Aparentemente, David Leslie cometeu suicídio injetando carna-dióxido na veia, usando uma agulha muito fina. De acordo com o relatório da necropsia, a quantidade de carna-dióxido era tão expressiva que ele deve ter injetado 20 ml no braço, o que também confere com o resíduo no interior da seringa, mostrando que estava bem cheia. Carna-dióxido, como sabemos agora, é uma substância paralisante, e mesmo doses pequenas são letais, pois o coração e os órgãos respiratórios são paralisados de imediato. De acordo com o perito técnico, levaria no máximo 3 segundos para um adulto morrer, caso tal dose fosse injetada na veia, o que era o caso de David Leslie. E isso simplesmente não faz sentido. Roba lançou uma folha de papel no ar, onde Hagen podia ver pequenos números anotados a lápis. Fiz alguns testes em mim mesmo, com o mesmo tipo de seringa e agulha usados por Vetlesen. Usei uma solução de água salgada, que é parecida com carna-dióxido, visto que todas as soluções contêm pelo menos 90% de água. Anotei todos os valores. Independentemente da força que usei, a agulha fina impossibilita injetar 20 ml em tempo mais curto do que 8 segundos. Por isso, o inspetor esperou, como se quisesse dar a todos tempo para assimilar a inevitável conclusão, antes de prosseguir. Vetlesen teria ficado paralisado antes de conseguir injetar um terço do conteúdo. Em suma, ele não pode ter injetado tudo, não sem ajuda. Hagen engoliu em seco. O dia seria pior do que ele havia imaginado. Quando a reunião acabou, Hagen viu o comandante sussurrar algo no ouvido do superintendente, e este, por sua vez, inclinou-se para Hagen. Peça para Ro e seu grupo virem à minha sala agora, e coloque uma mordaça em Lepsvik e seu pessoal. Nem uma única palavra sobre isso pode vazar. Entendido. Hagen entendeu. 5 minutos depois, estavam reunidos na grande e nada aconchegante sala do superintendente. Katrine Bratt, a última a chegar, fechou a porta e sentou-se. Harry Ro havia deslizado para o fundo de sua cadeira, e suas pernas esticadas descansavam bem em frente à mesa do chefão. Vou ser breve, anunciou o superintendente, passando a mão pelo rosto como se quisesse apagar o que via. Um grupo de investigadores voltando ao ponto de partida. Tem alguma boa notícia, Ro? Para adoçar o fato amargo de que nós, durante a sua misteriosa ausência, contamos à imprensa que o boneco de neve está morto como resultado do nosso trabalho incansável. Bem, podemos supor que Vetlesen sabia de algo que não deveria saber, que o assassino descobriu que estávamos em vias de capturá-lo e que, por isso, precisou eliminar a possibilidade de ser desmascarado. Se eu estiver correto, a morte de Vetlesen continua sendo resultado de nosso trabalho incansável. A face do superintendente adquiriu uma cor rosa de estresse. Não foi isso que eu quis dizer com boas notícias, Ro. Não, a boa notícia é que estamos chegando mais perto da solução. Se não, o boneco de neve não teria se dado ao trabalho de fazer parecer que Vetlesen era o homem que estamos procurando. Ele quer que a gente pare a investigação, que acreditemos ter solucionado o caso. Em suma, ele está se sentindo pressionado, e é a partir daí que assassinos como o boneco de neve cometem os primeiros erros. Além disso, indica que ele não vai parar o banho de sangue. O chefe inspirou, pensativo. Então é isso que você pensa, não é, Ro? Ou é apenas o que espera? Bem, respondeu Harry Ro, coçando o joelho através do furo dos jeans. Foi você quem pediu boas notícias, chefe. Hagen gemeu, olhou pela janela. Nuvens cobriam o céu. A previsão era de neve. Philip Becker olhou para Jonas, que estava sentado no chão da sala com o olhar gravado na TV. Desde que Birte fora registrada como desaparecida, o menino ficava assim durante horas a fio, todas as tardes. Como se a TV fosse uma janela para um mundo melhor. Um mundo onde ele podia encontrá-la se olhasse com bastante atenção. Jonas, obediente, mas desinteressado, o menino levantou o olhar. Porém seu rosto congelou de pavor ao ver a faca. Você vai me cortar? Perguntou o menino. A expressão no rosto do menino e a voz fina eram tão cômicas que Philip Becker quase caiu na gargalhada. A luz da lâmpada em cima da mesa da sala se refletiu no aço. Ele havia comprado a faca numa loja de ferragens no shopping de Soro, logo depois de ter ligado para David Vetlesen. Só um pedacinho, Jonas. Só um pedacinho. E fez uma incisão. Capítulo 18. Dia 15. Vista. Às 2 da tarde, Camila Lucius estava voltando da academia de carro. Como sempre, ela havia atravessado a cidade até a academia de ginástica no Colosseum Park, que ficava na zona oeste. Não por eles terem mais aparelhos que a academia perto de sua casa, em Tveita, mas porque as pessoas no Colosseum eram mais parecidas com ela. Eram típicos da zona oeste. Mudar para Tveita fazia parte do pacto nupcial com Eric, e ela teve que considerar isso parte do pacote. Camila virou e entrou na rua onde moravam. Viu as luzes nas janelas dos vizinhos, gente com quem ela trocava cumprimentos, mas com quem nunca havia travado uma conversa de verdade. Eram pessoas de Eric. Ela freou. Não era a única garagem para 2 carros naquela rua de Tveita, mas era a única com portão automático. Eric era obcecado por coisas desse tipo. Ela não dava a mínima. Apertou o controle remoto, o portão se levantou, ela pisou na embreagem e entrou deslizando. Como esperado, o carro de Eric não se encontrava. Ele estava no trabalho. Ela se inclinou para o assento do passageiro, pegou a bolsa de ginástica e a sacola com compras do supermercado Icar, como por hábito, olhou-se no retrovisor antes de sair. Camila era bonita, diziam suas amigas. Ainda não tinha chegado aos 30 e já tinha casa, um carro só para ela e uma casa de campo perto de Nice, alegavam. E perguntavam como era morar na zona leste da cidade, e como estavam os pais dela depois da falência. Estranho como o cérebro delas automaticamente interligava essas duas perguntas. Camila se olhou no retrovisor de novo. Estavam certas. Ela era bonita. Acreditou ter visto outra coisa. Um movimento no canto do retrovisor. Não, era só a porta da garagem se fechando. Ela saiu do carro e procurava a chave de casa, quando lembrou que o celular ainda estava no suporte dentro do carro. Camila se virou e soltou um grito curto. O homem estava logo atrás dela. Apavorada, ela deu um passo para trás e segurou a mão sobre a boca. Estava prestes a pedir desculpas e abrir um sorriso, não porque houvesse algum motivo para pedir desculpas, mas por ele não parecer nem um pouco perigoso. Foi então que viu a pistola na mão dele, apontada para ela. A primeira coisa que pensou foi que parecia uma pistola de brinquedo. Meu nome é Philip Becker, apresentou-se ele. Toquei a campainha. Não havia ninguém em casa. O que você quer? Perguntou ela, tentando controlar o tremor na voz, seu instinto dizendo para não demonstrar medo. Do que se trata? Ele mostrou um breve sorriso. Prostituição. Calado, Harry olhou para Hagen, que havia interrompido a reunião na sala do investigador para repetir a ordem do superintendente de que a teoria sobre o assassinato de Vetlesen não podia vazar, nem sequer para cônjuges ou namorados. E, finalmente, Hagen encontrou o olhar de Harry. Bem, era só isso que eu queria dizer. Concluiu ele rapidamente e saiu. Prossiga, pediu Harry a BJN Hall, que resumia as pistas da cena do crime no clube de Cullen. Ou melhor, a falta de pistas. Tínhamos acabado de começar por lá quando foi constatado que era suicídio. Não encontramos nenhuma prova técnica, e agora a cena do crime está contaminada. Dei uma olhada hoje de manhã e receio que haja pouca coisa para se ver. Murmurou Harry. Katrine olhou para suas anotações. Sim, sua teoria seria então de que Vetlesen e o assassino se encontraram no clube de Cullen e que deviam ter combinado o encontro antes. A conclusão mais óbvia é que estiveram em contato por telefone. Você pediu para eu verificar as listas de chamadas.
Isso, disse Harry, abafando um bocejo. Ela virou a página. Recebi listas a Telenor relativas ao celular e ao telefone no consultório de Vetlesen. Levei-as para a casa de Borghild. Para a casa? Perguntou Sky. É lógico, ela não tem mais um emprego. Ela contou que, além dos pacientes, e da Vetlesen não teve visita de ninguém durante os 2 últimos dias. Aqui está a lista deles. Ela retirou a folha da pasta e a colocou na mesa. Como presumi, Borghild conhece bem os contatos profissionais e sociais de Vetlesen. Ela me ajudou a identificar praticamente todas as pessoas na lista de ligações. Dividimos em 2 listas, uma com os contatos profissionais e outra com os pessoais. Ambas mostram número de telefone, horário e data da conversa, se a ligação tinha sido feita ou recebida e quanto tempo durou. Os outros 3 juntaram suas cabeças para estudar as listas. A mão de Katrine esbarrou na mão de Harry. Ele não detectou nenhum sinal de embaraço nela. Talvez tivesse sido apenas um sonho, a insinuação que ela havia feito no Fenris Bar. Contudo, a questão é que Harry não sonhava quando bebia. O propósito de beber era justamente esse. Mesmo assim, ele havia acordado na manhã seguinte com uma ideia que devia ter sido concebida em algum lugar entre o sistemático e esvaziar a garrafa de uísque e o momento implacável de acordar. A ideia da cochonilha e da seringa cheia de Vetlesen. E foi essa ideia que o salvou de correr direto para a loja de bebidas na rua Teresa, lançando de volta ao trabalho. Uma droga pela outra. De quem é esse número aqui? Perguntou Harry. Qual? Perguntou Katrine, inclinando-se para a frente. Harry apontou para um número da lista de contatos sociais. O que o faz perguntar sobre este em particular? Perguntou Katrine, curiosa, olhando para ele. Por ser o contato social que ligou para Vetlesen e não ao contrário. Devemos supor que quem dirige a cena é o assassino. Portanto, deve ter sido ele quem entrou em contato. Katrine conferiu o número com a lista dos nomes. Lamento, mas essa ligação aparece nas 2 listas. É um paciente também. Ok, mas temos que começar por algum lugar. Quem é? Mulher ou homem? Katrine esboçou um sorriso. Definitivamente homem. Como assim? Homem. Macho. AVSTP. AVSTP. Exclamou Al. Aquele AVSTP? Coloque no topo de prioridades da lista de visitas, disse Harry. Quando terminaram, estavam com uma lista de 7 ligações. Tinham nome para todos os 7 números, exceto um orelhão no shopping de Soro, cuja ligação fora feita na parte da manhã no mesmo dia do assassinato de Dar. Temos o horário exato, disse Harry. Há câmeras de vigilância próximas ao orelhão? Acho que não, respondeu Sky. Mas sei que há câmeras em todas as entradas. Vou ver com a empresa de segurança se eles têm gravações. Verifique todos os rostos meia hora antes e meia hora depois, pediu Harry. É um trabalho e tanto, disse Sky. Adivinha quem vai ter que pedir ajuda, disse Harry. Beate LNN, respondeu Al. Correto, mande um abraço. Al fez que sim, e Harry sentiu uma pontada de dor na consciência. O telefone de Sky tocou ao som de Dash Eagles, do Delas. O tema da divisão de pessoas desaparecidas, disse Sky, e atendeu. Ficaram olhando enquanto Sky ouvia. Harry refletiu sobre o fato de ele ter evitado ligar para Beate tanto tempo. Desde aquela única visita no verão, após o parto, ele não havia. Ele sabia que ela não culpava pela morte de Alvossen em serviço. Mas tinha sido um pouco demais para Harry. Ver o filho de Alvossen, o filho que o jovem policial nunca veria e lá no fundo saber que Beate estava enganada. Ele deveria, ter salvado Alvossen. Sky desligou. Uma mulher em Tveita foi registrada como desaparecida por seu marido. Camila Locius, 29 anos, casada, sem filhos. Faz poucas horas que aconteceu. Mas tem alguns detalhes preocupantes. Tem uma sacola de compras na bancada da cozinha. Nada foi colocado na geladeira. O celular foi deixado no carro. E, de acordo com o marido, ela não vai a lugar nenhum sem ele. E um dos vizinhos contou ao marido que viu um homem andando pela área perto da garagem, como se esperasse alguém. O marido não sabe dizer se sumiu alguma coisa, nem sequer artigos de higiene ou malas. Eles são aquele tipo de pessoa com casa de veraneio em Nice, com tantos bens que nem percebem se alguma coisa some. Sabe como é? Disse Harry. O que o pessoal da divisão de pessoas desaparecidas está achando? Que ela vai reaparecer. Só quiseram nos manter informados. Ok, concordou Harry. Vamos continuar? Então, durante o resto da reunião, ninguém comentou o desaparecimento. Contudo, Harry sentiu que havia alguma coisa no ar, como o som distante de um trovão que talvez estivesse a caminho. Depois de distribuir os nomes da lista de telefones que deveriam ser contatados, o grupo deixou a sala. Harry voltou à janela e olhou para o parque lá embaixo. A noite caía cada vez mais cedo. Quase dava para sentir a diferença com o passar dos dias. Ele pensou na reação da mãe de David Vetlesen quando contou a ela que o filho costumava prestar ajuda gratuita a prostitutas africanas durante a noite. Pela primeira vez ela havia deixado cair a máscara, não de tristeza, mas de raiva, gritando que era mentira, que seu filho não cuidava de putas negras. Talvez tivesse sido melhor mentir. Harry pensou sobre o que o superintendente havia dito no dia anterior, que o banho de sangue por hora tinha acabado. Na escuridão, ele só podia vislumbrar o que estava bem embaixo da sua janela. As creches costumavam trazer as crianças ao parque para brincar, especialmente quando havia caído neve, como na noite anterior. Pelo menos foi o que Harry pensou quando viu aquilo ao chegar ao trabalho mais cedo pela manhã. Um grande boneco de neve branco acinzentado. Em cima da redação da Liberal em Aquebridge, na cobertura com vista para o fiord de Oslo, o forte de Akershus e a cidadezinha de Nesustad, ficavam os 230 metros quadrados mais caros de propriedade particular em Oslo. Pertenciam ao dono e editor da Liberal, Arvid STP, ou apenas Arvid, como estava escrito na porta em que Harry tocou. A entrada era decorada em estilo funcional e minimalista, mas havia 2 vasos pintados à mão ladeando a porta de carvalho, e Harry se pegou pensando em quanto seria seu ganho líquido se fugisse com um deles. Ele havia tocado uma vez, e agora finalmente ouviu vozes lá dentro. Uma era fina e assobiada, a outra, profunda e calma. A porta se abriu e o riso de uma mulher tiniu. Ela estava usando um chapéu branco de pele, sintético, presumiu Harry, do qual caíam seus longos cabelos louros, feito cascata. Mal posso esperar, anunciou ela ao se virar, e só então viu Harry. Oi, saudou ela em tom neutro, antes de reconhecê-lo e mudar para um entusiástico. Mas veja só, olá, olá, respondeu Harry. Como vai? Perguntou, e Harry podia ver que ela acabava de se lembrar da última conversa deles, aquela que teve um fim na parede preta do Hotel Leon. Então você e Oda se conhecem? Harvey STP estava no hall da entrada de braços cruzados. Ele estava descalço e vestia uma camiseta com uma etiqueta quase invisível da Louis Vuitton e calças de linho verdes que em outro homem teriam ficado femininas. Harvey STP tinha quase a mesma altura e largura que Harry e um rosto que um candidato à presidência dos Estados Unidos mataria para ter. Queixo decidido, olhar azul de menino contornado por rugas quando sorria e uma cabeleira branca e farta. Só trocamos um oi, explicou Harry. Participei daquele programa de entrevistas uma vez. Gente, preciso ir, disse Oda, mandando beijinhos para o ar antes de sair correndo. Seus passos retombaram nos degraus da escada como se sua vida dependesse disso. Pois é, isso também foi sobre o maldito programa, disse STP, acenando para que Harry entrasse e apertando sua mão. Receio que meu lado exibicionista esteja ficando patético. Dessa vez nem perguntei qual era o tema antes de responder sim. Obrigado, quero participar. Oda veio até aqui fazer o trabalho dela. Bem, você já participou disso, sabe como eles trabalham. No meu caso resolveram tudo por telefone, disse Harry, ainda sentindo na pele o calor da mão de Harvey STP. Você parecia bem sério ao telefone. O que um jornalista miserável pode fazer por você? É sobre seu médico e colega de Cullen e David Vetlesen. Ah, Vetlesen, é claro. Vamos entrar. Harry tirou as botas e seguiu STP por um corredor que levou a uma sala 2 degraus mais abaixo do que o restante do apartamento. O olhar foi suficiente para entender onde Dar havia buscado inspiração para sua sala de espera. Pelas janelas via-se o ar brilhando no fiord. Quer dizer que estão fazendo uma investigação a priori? Perguntou STP, deixando-se cair no menor item da mobília. Uma cadeira de plástico moldada. Qual é? Perguntou Harry, sentando-se no sofá. Estão começando com a solução, trabalhando de trás para frente para descobrir como pode ter acontecido.
parecido. É isso que quer dizer a priori. Sei lá, apenas gosto do som do latim. E o que acha da nossa solução? Acredita nela. Eu, STP Rio, não acredito em nada. Mas isso é minha profissão, claro. Assim que algo começa a parecer uma verdade estabelecida, é meu trabalho argumentar ao contrário. Liberalismo é isso. E nesse caso, bem, não vejo Vetlesen tendo algum motivo racional, ou sendo louco a ponto de desafiar os padrões normais de loucura. Então você não acredita que Vetlesen seja o assassino. Argumentar contra a crença de que a Terra é redonda não é a mesma coisa que acreditar que ela seja plana. Presumo que vocês tenham provas. Um drink, café, por favor. Estou blefando. STP sorriu. Só tenho água e vinho. Não, mento. Tenho um pouco de cidra da fazendinha de Aberdeen. E você vai prová-la, querendo ou não. STP desapareceu numa cozinha. E Harry se levantou para dar uma olhada ao redor. Você tem um belo apartamento? STP. Originalmente eram 3. Gritou STP da cozinha. Um pertencia a um armador bem-sucedido que se enforcou de tédio mais ou menos aí onde você está sentado. O segundo apartamento, onde estou agora, pertencia a um corretor de valores que foi acusado como insider trading. Na prisão, encontrou Deus, vendeu o apartamento para mim e doou todo o dinheiro para um pregador da missão interior. Mas isso também é uma espécie de insider trading, se é que me entende. E me contaram que o homem está muito mais feliz agora. Então por que não? STP entrou na sala carregando 2 copos com conteúdo amarelo pálido. Estendeu um a Harry. O dono do terceiro apartamento era um encanador de Stens que resolveu, quando planejaram a reconstrução da área portuária de Aquebridge, que era aqui que queria morar. Uma espécie de ascensão social, imagino. Depois de ralar e juntar dinheiro, ou superfaturar no mercado negro, durante 10 anos, comprou o imóvel. Mas custou tanto que ele não pôde pagar uma empresa transportadora e fez ele mesmo a mudança, com a ajuda de 2 amigos. O homem tinha um cofre que pesava 400 quilos. Devia precisar dele para guardar todo o dinheiro sujo. Estavam já no último lance de escada e faltavam apenas 18 degraus quando o maldito cofre deslizou. O enganador acabou preso embaixo dele, quebrou a coluna e ficou paraplégico. Agora está morando num asilo em sua cidade natal com vista para o lago Stensvanene. STP parou em frente à janela, pensativo, bebendo do seu copo e olhando sobre o fiord. Na verdade é só um lago, mas é uma bela vista. Estávamos pensando em sua ligação com Idar Vetlesen. STP deu uma meia volta teatral, com movimentos suaves como os de um rapaz de 20 anos. Ligação é uma palavra muito forte. Ele era meu médico, e de vez em quando jogávamos curling juntos. Quer dizer, nós, outros, jogávamos. O que Idar fazia pode ser descrito como empurrar pedras e limpar gelo. STP fez um gesto com a mão como se dispensando o próprio comentário. Sim, eu sei, ele está morto, mas era assim. Harry colocou seu copo de cidra, intocado, na mesa. Do que vocês falavam, em geral, sobre meu corpo. E, ele era meu médico, pelo amor de Deus. E você queria mudar algumas coisas do seu corpo. A STP deu uma gargalhada. Nunca senti necessidade disso. Claro que sei que Idar fazia aquelas cirurgias plásticas ridículas, lipoaspiração e coisas afins. Mas eu recomendo prevenção em vez de reparação. Faço spot, inspetor. Não gostou da cidra? Tem álcool? É mesmo? Perguntou STP, estudando o copo que segurava. Não me ocorreu. Então de que parte do corpo vocês tratavam? Do cotovelo. Tenho sinovite no cotovelo, o que me atrapalha quando jogo curling. Ele prescrevia o uso de analgésicos antes dos treinos, o idiota, porque também reduz a inflamação. E por conta disso sobrecarregava a musculatura toda vez que jogava. Bem, não preciso fazer um alerta contra essa prática, visto que estamos falando de um médico morto, mas não se deve tomar remédio para eliminar a dor. A dor é uma coisa positiva. Não sobreviveríamos sem ela. Devemos ser gratos por sentir dor. Devemos. STP bateu o indicador no vidro da janela, tão grosso que não deixava entrar qualquer som vindo da cidade. Na minha opinião, ter vista sobre água doce não é a mesma coisa. O que você acha? Não tenho vista. Não, devia ter vista da perspectiva. Falando de perspectiva, a Telenor nos cedeu uma lista das chamadas telefônicas recentes de Vetlesen, sobre o que vocês conversaram no dia antes de ele ser morto. STP fixou um olhar inquisitivo em Harry enquanto inclinava a cabeça para trás, esvaziando o copo de cidra. Depois, respirou fundo e contente. Tinha quase esquecido que conversamos, mas imagino que foi sobre cotovelos. O amigo de infância de Harry, Tresco, uma vez havia explicado que o jogador de pôquer que baseia seu jogo na habilidade de intuir um blefe está fadado a perder. É fato que somos todos facilmente desmascarados através da afetação, mas, de acordo com Tresco, não teremos chance de desmascarar um craque na arte de blefar sem antes fazer um mapeamento metódico das afetações da pessoa em questão. Harry era levado a crer que Tresco tinha razão. Por isso, ele não baseava sua convicção de que STP mentia pela expressão facial, pela voz ou pela linguagem corporal. Onde você estava entre as 4 da tarde e 8 da noite do dia em que Vetlesen morreu? Perguntou Harry. Epa, STP ergueu uma sobrancelha. Epa, tem algo nesse caso que eu ou meus leitores deviam saber. Onde você estava? Está parecendo que vocês não pegaram o boneco de neve afinal. Correto? Ficaria grato se me deixasse fazer as perguntas. STP. Está bem, eu estava junto com. A árvore se calou, e seu rosto se iluminou de repente com um sorriso infantil. Espere um pouco. Você está insinuando que eu possa ter algo a ver com a morte de Vetlesen. Responder seria admitir as premissas da questão. Posso facilmente deixar registrado que você se recusou a responder. STP. STP levantou o copo como se fosse fazer um brinde. Um contra-ataque bem familiar. Um que nós da imprensa usamos todo santo dia. Daí o nome, imprensa. Imprensar as pessoas. Mas lembre que não estou me recusando a responder. Estou apenas me abstendo de responder neste instante. Isto é, estou pensando a respeito. STP voltou à janela, onde ficou balançando a cabeça para si mesmo. Não estou me recusando. Só não determinei se vou, nem o que vou responder. Enquanto isso, você terá de esperar. Tenho tempo de sobra. STP se virou. Não quero jogar seu tempo fora. Mas já afirmei que o único capital e meio de produção da Liberal é minha integridade pessoal. Espero que entenda que eu, como um homem da mídia, tenho o dever de explorar essa situação. Explorar? Já sei que estou sentado numa pequena bomba atômica de furo jornalístico. Presumo que jornal nenhum já tenha ouvido um pio sobre algo suspeito em relação à morte de Vetlesen. Se agora eu te desse uma resposta que me liberasse da suspeita, já teria jogado minha carta. E então seria tarde demais para eu pedir informações relevantes antes de responder. Estou certo? Harry já pressentia aonde isso ia levar. E que STP era um cara mais esperto do que ele havia imaginado. Não é de informação que você está precisando, disse Harry. Você precisa entender que pode ser processado por obstruir conscientemente o trabalho da polícia durante o curso de uma investigação. Touché. STP riu, agora visivelmente exaltado. Mas como jornalista e liberalista, tenho princípios a considerar. A questão aqui é se eu, como declarado cão de guarda de classe dominante, devo incondicionalmente colocar meus serviços à disposição daqueles que regulam a lei e a ordem. Ele cuspiu as palavras sem esconder o sarcasmo. E quais seriam suas condições para dar uma resposta? Exclusividade de informações dos bastidores, naturalmente. Posso te dar exclusividade? Respondeu Harry, junto com a proibição de repassar a informação a uma alma sequer. Bem, assim não chegamos a lugar nenhum. Que pena. STP enfiou as mãos nos bolsos da calça de linho. Mas já tenho o suficiente para questionar se a polícia pegou o homem certo. Estou avisando. Obrigado. Você já me avisou, disse STP, suspirando. Mas reflita sobre com quem você está lidando. No sábado faremos a festa de todas as festas no Plaza. 600 convidados celebrando os 25 anos da Liberal. Nada mal para uma revista que sempre foi além dos limites da nossa liberdade de expressão, que todo santo dia navegou em águas jurídicas poluídas. 25 anos. E ainda não perdemos um único processo diante dos tribunais. Vou discutir isso com nosso advogado, Johan Crow. Presumo que vocês o conheçam. Harry assentiu, sombrio, com um discreto gesto com a mão em direção à porta. STP indicou que dava a visita por encerrada. Prometo ajudar no que puder, declarou STP quando chegaram à porta do hall de entrada. Se vocês nos ajudarem, você sabe muito bem que é impossível para nós fazer um trato assim. Você não faz ideia dos tratos que já fizemos. STP sorriu ao abrir a porta. Você realmente não faz ideia. Espero revê-lo em breve. Não esperava ver você de novo tão cedo, disse Harry, segurando a porta aberta. Raquel subiu os últimos degraus para o apartamento de Harry. Esperava sim, rebateu ela, aconchegando-se no abraço dele. Em seguida, empurrou para dentro, bateu a porta com o pé, pegou a cabeça dele entre as mãos e beijou com avidez. Eu te odeio, disse ela, abrindo a fivela do cinto dele. Você sabe que eu não precisava disso
disso na minha vida agora. Então, vá embora, disse Harry, desabotoando o casaco e depois a blusa. A calça dela tinha um zíper lateral. Ele o abaixou e deslizou a mão para dentro, passando o ar sobre a parte inferior da lombar, sobre a seda macia e fresca da calcinha. O hall de entrada ficou em silêncio. Ouviu-se apenas a respiração dos dois e um simples clique do salto contra o chão quando ela mexeu o pé para deixá-lo entrar. Depois, na cama, ao dividirem um cigarro, Raquel acusou de ser um traficante. Não é assim que eles fazem? Perguntou. As primeiras doses são de graça, até a pessoa ficar viciada. E então precisam pagar, disse Harry, soprando um anel de fumaça grande e outro pequeno que subiram ao teto. Pagar caro, disse Raquel. Você só está aqui pelo sexo, disse Harry. Não é, só para eu saber. Raquel passou a mão sobre o peito dele. Você emagreceu tanto, Harry. Ele não respondeu. Esperou. Não funciona tão bem como Matias, disse ela. Quero dizer, ele funciona bem. Ele funciona muito bem. Sou eu quem não funciona. Qual é o problema? Ah, se eu soubesse. Olho para Matias e penso que ali está o homem dos meus sonhos. E penso que ele me deixa com tesão. E tento deixá-lo com tesão. Então praticamente o ataco porque tenho vontade de ter tesão. Entende? Seria tão bom, tão certo. Mas não consigo. Não consigo imaginar muito bem. Mas estou te ouvindo. Ela o beliscou na ponta da orelha. O fato de que estávamos sempre com desejo um pelo outro não necessariamente era um selo de qualidade da nossa relação, Harry. Harry viu o anel de fumaça pequeno alcançar o grande, formando um número 8. Sim, era assim, pensou ele. Já comecei a procurar pretextos, disse ela. Por exemplo, a tal particularidade corporal esquisita que Matias herdou do pai. O quê? Não é nada demais, mas ele tem um pouco de vergonha. Vamos, conte. Não tem importância alguma. E no início eu até achava a timidez dele charmosa. Agora estou começando a achá-lo irritante. Como se eu tentasse fazer dessa coisinha uma falha em Matias. Uma desculpa para. Ela se calou. Para estar aqui, completou Harry. Raquel o abraçou com força e se levantou. Não vou voltar, anunciou ela, fazendo beicinho. Era quase meia-noite quando Raquel deixou o apartamento de Harry. Uma garoa fina e silenciosa fazia o asfalto brilhar embaixo dos postes de luz. Ela caminhou até Stensbergata, onde havia deixado o carro. Entrou no veículo e estava prestes a dar a partida quando descobriu um bilhete escrito à mão embaixo do limpador do para-brisa. Ela entreabriu a porta, pescou o bilhete e tentou ler a escrita quase apagada pela chuva. Nós vamos morrer, sua puta. Raquel teve um sobressalto. Olhou ao redor, mas estava só. Não via nada além de carros estacionados. Também havia bilhetes neles. Ela não viu nenhum. Devia ter sido por acaso. Ninguém sabia onde estava seu carro. Ela baixou um pouco o vidro, segurou o bilhete entre dois dedos, soltou pela fresta e deu a partida. De repente, logo antes do topo de Levelsveien, ela teve a súbita sensação de que havia alguém no banco de trás, olhando para ela. De relance viu o rosto de um rapaz. Não de Oleg, mas de outro. Um estranho. Ela pisou no freio e os pneus cantaram no asfalto. Veio o som furioso de uma buzina. 3 vezes. Ela olhou no retrovisor, sem ar, e viu o rosto apavorado do jovem no carro logo atrás. Trêmula. Girou a chave na ignição. Eli Quali estava parado no hall de entrada como se estivesse pegado ao chão. Ainda segurava o telefone. Ela não havia imaginado nada mesmo. Só quando Andréas disse seu nome 2 vezes ela voltou a si. Quem era? Perguntou. Ninguém. Respondeu ela. Foi engano. Quando foram dormir, ela queria se aconchegar nele, mas não conseguiu. Não conseguiu ter forças. Ela era impura. Nós vamos morrer, dissera a voz no telefone. Nós vamos morrer, sua puta. Capítulo 19. Dia 16. TV. Quando o grupo de investigação se reuniu na manhã seguinte, já haviam verificado 6 dos 7 nomes da lista de Catherine Brady, com quem David Lesen tinha conversado antes de ser morto. Faltava apenas um. AVSTP. Exclamaram BJRN ou Magnus Carri em coro. Catherine Brady não disse nada. Bem, disse Harry. Conversei com Kroll por telefone. Ele deixou bem claro que STP não quer responder a pergunta sobre álibi, ou a quaisquer outras perguntas. Podemos prender STP, mas ele está perfeitamente no seu direito de não dar depoimento. A única coisa que vamos conseguir é deixar todo mundo sabendo que o boneco de neve ainda está solto por aí. A questão é se STP diz a verdade ou se tudo não passa de encenação. Mas uma celebridade sendo o assassino, disse Sky, fazendo uma careta. Onde já se viu uma coisa dessas? A O.J. Simpson, disse All. Robert Barretta Blake. Phil Sector. O pai de Marvin Gaye. Quem diabos é Phil Sector? Seria melhor se vocês me dissessem tudo o que estão pensando, disse Harry. Sem papas na língua. STP tem algo a esconder. All. BJRN ou esfregou suas suíças. É suspeito o fato de ele não querer responder algo tão concreto como onde estava quando Vetlesen morreu. Brat, acho que STP simplesmente acha divertido estar sob suspeita. E, no que diz respeito à revista dele, isso não quer dizer nada. Muito pelo contrário. Só fortalece a imagem dele de outsider. O grande Marty se mantendo firme contra a opinião pública. Concordo, disse All. Estou mudando de ideia. Ele não correria esse risco se fosse culpado. Ele queria o furo. Sky, perguntou Harry. Ele está blefando. É só papo furado. Por acaso, algum de vocês entende esse lance de imprensa e princípios? Nenhum dos 3 respondeu. Ok? Disse Harry. Imaginando que a maioria tenha razão e que ele esteja dizendo a verdade. Então nesse caso devemos eliminá-lo o mais rápido possível e ir em frente. Há alguém que poderia ter estado com ele na hora do crime. Pouco provável, disse Catherine. Liguei para uma garota que conheço na Liberal. Ela disse que fora do expediente STP não é particularmente sociável. Em geral fica sozinho no seu apartamento no Aker salvo visitas femininas. Harry olhou para Catherine. Ela o fazia lembrar um aluno super esforçado que está sempre à frente do professor. Visitas femininas no plural? Perguntou Sky. Para citar minha amiga, STP é um notório caçador de boceta. Logo depois que ela recusou uma de suas cantadas, ele deixou claro que ela não correspondia às suas expectativas como jornalista e que devia considerar procurar outras pastagens. Filho da mãe, 2 caras, bufou Sky. Uma conclusão que você compartilha com ela, disse Catherine. Mas o fato é que ela é uma péssima jornalista. All e Harry caíram na risada. Pergunte a sua amiga se ela sabe dizer o nome de alguma amante dele, pediu Harry, levantando-se. Depois ligue para outros na redação e pergunte a mesma coisa. Quero que ele sinta nossa respiração na nuca dele. Mãos à obra. E você? Perguntou Catherine, ainda sentada. Eu. Você não disse se acha que STP está blefando ou não. Bem, Harry sorriu. Definitivamente ele não está dizendo toda a verdade. Os outros 3 olharam. Ele disse não se lembrar sobre o que ele e Vetlesen conversaram no último contato telefônico. E daí, se você descobrisse que um cara com quem você acabou de bater um papo é um serial killer e que acabou de se suicidar, não teria imediatamente se lembrado da conversa que tiveram, revelando tudo nos mínimos detalhes, se perguntando se não havia algo que você devia ter sacado. Catherine fez que sim. Outra coisa que eu gostaria de saber, continuou Harry, é porque o boneco de neve entraria em contato comigo para que eu procurasse. E por quê? Quando estou me aproximando, exatamente como ele deve ter previsto, ele se desespera, tentando fazer parecer que Vetlesen era o culpado. Talvez fosse essa a ideia o tempo todo, disse Catherine. Talvez ele tivesse motivo para apontar o dedo justamente para Vetlesen. Alguma coisa mal resolvida entre os dois. Ele trouxe você para esse caminho desde o começo. Ou talvez ele pensou que venceria você dessa forma, sugeriu All, fazendo você pisar na bola, para depois curtir a vitória em silêncio. Qual é? Bufou Sky. Vocês estão fazendo parecer que existe um assunto pessoal entre o boneco de neve e Harry Hole. Os outros 3 fitaram o detetive em silêncio. Sky franziu a testa. Existe? Harry pegou o casaco. Catherine, quero que faça uma nova visita a Borguild. Diga que temos ordem judicial para ver os registros médicos dos pacientes. Eu enfrento o embate, se vier. E então vejo o que consegue desenterrar sobre a AVSP. Mais alguma coisa antes de eu me mandar. Aquela mulher enfeita, lembrou All. Camila Locius. Continua desaparecida. Deu uma olhada no caso? All. E você vai fazer o quê? Perguntou Sky. Harry sorriu de leve. Aprender a jogar pôquer. Asterisco, asterisco, asterisco. Quando Harry estava na frente do apartamento de 3 no 7º andar do único prédio residencial na Frogner Place, teve a
mesma sensação de quando era pequeno e todos em Upsal estavam de férias. Esse era seu último recurso, seu último ato desesperado depois de ter tocado a campainha em todas as outras casas. Tresco, ou Asgen Trecho, nome de batismo, abriu e olhou emburrado para Harry, porque ele sabia, sempre soube, último recurso. A porta de entrada levava direto a um apartamento de 30 metros quadrados que caridosamente podia ser chamado de sala com cozinha americana e sem caridade, de kitnet com cozinha embutida. O fedor era impressionante. Era cheio de bactéria vegetando em pés úmidos de ar rançoso. Daí o termo norueguês, popular e preciso, tafis, ou peido de pé. Tresco havia herdado os pés suarentos de seu pai, como também havia herdado o apelido Tresco, tamanco, por sempre andar com aqueles calçados duvidosos, na crença de que a madeira absorvia o cheiro. A única coisa positiva que se podia dizer sobre o odor dos pés de Tresco Júnior era que mascarava o cheiro da louça suja empilhada na pia, dos cinzeiros transbordando ou das camisetas suadas postas para secar sobre os encostos das cadeiras. Ocorreu a Harry que devia ser verdade que o suor dos pés de Tresco tinha levado os oponentes à beira da loucura, quando ele chegou à semifinal do Campeonato Mundial de Poker em Las Vegas. Quanto tempo? Saudou Tresco. Pois é, que bom que você teve um tempo para me ver. Tresco riu, como se Harry tivesse contado uma piada. E Harry, que não queria ficar no apartamento mais do que o necessário, foi direto ao assunto. Então por que o poker consiste basicamente em ser capaz de ver quando o oponente está mentindo? Tresco não pareceu se importar em pular a troca de amenidades. As pessoas acreditam que poker tem a ver com estatística, vantagens e probabilidades. Mas, jogando no nível mais alto, todos os jogadores conhecem de cor as vantagens. Então, a batalha não é por aí. O que distingue os melhores do resto é a capacidade de ler os outros. Antes de ir para Las Vegas eu sabia que jogaria com os melhores. E eu podia ver os melhores jogando no Gamble este ano, que eu assisto via satélite. Gravei os jogos em vídeo e estudei cada um dos caras quando levavam. Passei em câmera lenta, fiz um mapeamento de cada detalhe dos seus rostos, o que diziam, o que faziam e o que repetiam. E, depois de ter estudado tudo por muito tempo, sempre havia alguma coisa, alguma afetação que era recorrente. Um cara coçava a narina direita, outro passava a mão no verso das cartas. Viajei para lá com a certeza de que ganharia. Infelizmente, acabamos descobrindo que os meus cacoetes eram ainda mais reveladores. O riso amargo de Tresco soou como uma espécie de soluço, fazendo o grande corpo amorfo chacoalhar. Então, se eu trouxer um cara para ser interrogado, você saberia dizer se ele está ou não mentindo. Tresco fez que não. Não é tão simples assim. Primeiro preciso ver uma gravação em vídeo. Segundo, preciso ter visto as cartas para saber quando ele blefou. Daí, posso voltar o vídeo e analisar o que ele fez de diferente. É como quando se calibra um detector de mentiras. Entende? Antes do teste, você faz o cara dizer uma verdade óbvia, seu nome, por exemplo. Em seguida, uma mentira óbvia. Depois, pode rever o resultado para ter pontos de referência. Uma verdade óbvia, murmurou Harry. E uma mentira óbvia, num vídeo. Mas, como eu disse ao telefone, não posso garantir nada. Harry encontrou Beate LNN na Casa da Dor, a sala onde passava a maior parte de seu tempo quando trabalhava na divisão de roubos e furtos. A Casa da Dor é uma sala sem janelas, cheia de equipamento para gravar, estudar e editar vídeos de roubos, ampliar imagens e identificar pessoas em fotos granuladas ou vozes indistintas em secretárias eletrônicas. Mas agora ela chefiava a perícia técnica em BRYN e estava de licença maternidade. As máquinas uniam, e o calor seco que emanava delas havia criado ares cor-de-rosa na pele quase transparente de sua bochecha. Olá, saudou Harry, deixando a porta de ferro se fechar atrás de si. A mulher baixinha e delicada se levantou, e eles se abraçaram, os dois meio constrangidos. Você está magro? Comentou ela. Harry deu de ombros. Como estão as coisas? Granger dorme na hora certa, come o que deve comer e quase nunca chora. Ela sorriu, e para mim é só o que importa agora. Ele pensou que devia dizer alguma coisa sobre Alvossen, para mostrar que não havia esquecido, mas as palavras certas não vieram. E, como se ela entendesse, perguntou como ele estava. Bem, respondeu, deixando-se cair numa cadeira. Mais ou menos. Péssimo. Depende de quando pergunta. E hoje? Ela se voltou para o monitor de TV, apertou um botão, e pessoas na tela correram de frente para trás até a entrada do shopping de Soro. Estou paranoico, disse Harry. Tenho a sensação de estar caçando alguém que está me manipulando, que tudo está um caos e que ele está me levando a fazer exatamente o que quer. Conhece essa sensação? Conheço, disse Beate. Eu o chamo de Granger. Ela parou de rebobinar o filme. Quer ver o que achei? Harry chegou a cadeira mais para perto. Não era mito que Beate LNN possuía dons especiais, que seu giro fusiforme, a parte do cérebro que armazena e identifica rostos humanos, era tão desenvolvido e sensível que ela era um catálogo ambulante de criminosos. Estudei as fotos dos envolvidos no caso, disse ela. Maridos, filhos, testemunhas, etc. Pois os nossos velhos conhecidos eu conheço bem demais. Ela movia as imagens uma por uma. Ali, disse Beate, apontando. A foto congelou e saltou da tela, mostrando uma seleção de pessoas granuladas em preto e branco e fora de foco. Onde? Perguntou Harry, como sempre sentindo-se burro ao estudar rostos ao lado de Beate LNN. Ali. É a mesma pessoa desta foto aqui. Ela tirou uma foto da pasta. Pode ser essa pessoa que está atrás de você, Harry. Harry olhou para a foto, surpreso. Em seguida, fez um longo sim com a cabeça e pegou o telefone. Catherine Bratt atendeu em 2 segundos. Pegue um casaco e me encontre na garagem, disse Harry. Vamos passear de carro. Harry pegou a Urania Borghein e amarrou o veio para evitar os sinais na bolsa de veio. Ela tem certeza absoluta de que era ele. Perguntou Catherine. A qualidade da imagem das câmeras de segurança. Acredite em mim, disse Harry. Se Beate LNN diz que é ele, é ele. Ligue para o departamento de inquérito e pegue o telefone da casa dele. Gravei no celular, disse Catherine, pegando o aparelho. Gravou. Harry olhou para ela. Você faz isso com todas as pessoas nos casos em que trabalha? Claro. Coloco todas num grupo e depois o apago quando o caso é solucionado. Devia tentar. É realmente uma ótima sensação na hora de apertar apagar. Muito tangível. Harry parou em frente à casa amarela em Off. Todas as janelas estavam escuras. Philip Becker, disse Catherine. Quem diria? Lembre que vamos apenas levar um papo com ele. Ele pode ter tido motivos absolutamente justificáveis para ligar para Vetlesen. De um orelhão no shopping de Soro, Harry olhou para Catherine. A pulsação era visível sob a pele fina do pescoço. Ele virou a cabeça e olhou para a janela da sala. Vamos, disse ele. No instante que botou a mão na maçaneta da porta, o celular tocou. Alô? A voz no outro lado parecia exaltada, mas mesmo assim fez o relato em frases curtas e concisas. Harry interrompeu o fluxo de discurso com 2 o quê? Surpreso e quando? Finalmente houve silêncio no outro lado. Ligue para o centro de operações, comandou Harry. Peça para mandar as 2 viaturas que estiverem mais perto de Osweigen, sem sirenes, e peça para pararem um em cada lado do quarteirão. O quê? Porque tem um menino lá dentro e não queremos deixar Becker mais nervoso do que o necessário. Ok, aparentemente, estava ok. Era all. Harry se inclinou para Catherine, abriu o porta-luvas, onde mexeu e retirou um par de algemas. O pessoal dele achou algumas impressões digitais no carro da garagem de Lucius. Conferiram com outras impressões que temos no caso. Harry tirou o molho de chaves da ignição, inclinou-se e catou uma caixa metálica que estava debaixo do assento. Enfiou uma chave na fechadura, abriu e ergueu um Smith Wesson preto de cano curto. E uma no para-brisa batia. Catherine formou um mudo com a boca e, com um meneio de cabeça, perguntou a Harry se tinha a ver com a casa amarela. Ele mesmo, respondeu Harry. Professor Philip Becker. Ele viu os olhos de Catherine se arregalarem, mas sua voz estava calma. Tenho a sensação de que vou apertar o botão apagar em breve. Talvez, disse Harry, abrindo o tambor do revólver e verificando se havia bala em todas as câmaras. Não pode haver 2 homens sequestrando mulheres da mesma maneira. Ela inclinava a cabeça de um lado para o outro, como quem se aquece para uma luta de boxe. Uma suposição razoável. Devíamos ter sacado tudo quando estivemos aqui da primeira vez. Harry olhou para ela e se perguntou por que ele não dividia a mesma agitação. Onde estava a embriaguez de prazer em prender alguém? Era porque ele sabia que logo isso seria substituído pela sensação vazia de ter chegado tarde demais, de ser um bombeiro vasculhando as cinzas. Sim, mas não era isso. Havia outra coisa. Ele podia sentir isso agora. Ele estava duvidando. As impressões digitais e as fotos de Soro seriam mais do que suficientes num processo judicial, mas teria sido fácil demais. Esse assassino não era assim. Não cometia erros tão banais. Não era a mesma pessoa que havia colocado a cabeça de Sylvia Tessin no topo de um boneco de neve, que havia congelado um policial no seu próprio freezer, que havia mandado uma carta a Harry dizendo:
O que você deve se perguntar é, quem fez o boneco de neve? O que devemos fazer? Perguntou Catherine. Vamos prendê-lo? Harry não conseguiu distinguir pela entonação dela se aquilo era uma pergunta. Por enquanto, esperamos, disse Harry, até o nosso reforço estar em posição. Então tocamos a campainha. E se ele não estiver em casa? Ele está. Está. Como? Olha a janela da sala. Fique olhando um pouco. Ela olhou. E, quando a luz branca mudou atrás da grande janela panorâmica, Harry pôde ver que ela entendeu. A luz vinha de uma TV. Esperaram em silêncio. Não havia um som. Um corvo crocitou. Silêncio de novo. O celular de Harry tocou. O reforço estava em posição. Rapidamente, Harry os deixou a par da situação. Ele não queria ver uniforme nenhum até que fossem chamados, salvo se ouvissem tiros ou gritos. Coloque no silencioso, disse Catherine depois que ele desligou. Harry esboçou um sorriso, fez o que ela disse e a olhou de esguelha. Pensou no rosto dela na hora em que a porta da geladeira se abriu. Mas no momento Catherine não demonstrava medo, nem ansiedade. Estava apenas concentrada. Ele enfiou o celular no bolso do casaco e o ouviu tinir contra o revólver. Desceram do carro, atravessaram a rua e abriram o portão. O cascalho molhado no caminho que levava à casa sugava seus sapatos com avidez. Harry mantinha os olhos na janela panorâmica, procurando sombras de movimentos na parede branca. Chegaram à entrada. Catherine lançou um olhar a Harry, que fez um movimento afirmativo com a cabeça. Ela tocou. Um toque de sino, profundo e hesitante, soou no interior da casa. Esperaram. Nenhum passo, nenhuma sombra contra o vidro ondulado da janela comprida ao lado da porta de entrada. Harry foi para a frente e encostou a orelha no vidro, uma maneira simples e surpreendentemente eficaz de monitorar uma casa. Mas não ouviu nada, nem sequer a TV. Ele deu 3 passos para trás, agarrou-se na calha com as mãos e escalou o suficiente para poder ver toda a sala pela janela. Havia uma pessoa no chão, de pernas cruzadas e as costas viradas para ele, usando um casaco cinza. Um par de fones gigantes secundava o crânio, como uma auréola preta. Um fio saía do fone à TV. Ele não está escutando porque está com fones de ouvido, anunciou Harry, descendo em tempo de ver Catherine colocar a mão na maçaneta. A vedação de borracha em volta do batente liberou a porta, produzindo um som de sucção. Parece que somos bem-vindos, murmurou ela e entrou. Pego de surpresa e praguejando em silêncio, Harry entrou depois dela. Catherine já estava diante da porta da sala e a abriu. Ficou parada até Harry chegar ao lado dela. Ela deu um passo para trás, esbarrou num pedestal onde um vaso balançou perigosamente antes de resolver ficar em pé. Havia pelo menos 6 metros até a pessoa que ainda estava de costas para eles. Na tela, um bebê tentava manter o equilíbrio enquanto segurava o indicador de uma mulher que ria. No DVD embaixo da TV, uma luz azul estava acesa. Harry teve um déjà vu, a sensação de uma tragédia que se repetiria. Exatamente assim. O silêncio, gravação caseira com imagens felizes da família, o contraste entre o antes e o agora, a tragédia já anunciada que só precisava de uma conclusão. Catherine apontou, mas ele já havia reparado. A pistola estava bem atrás da pessoa no chão, entre um quebra-cabeça incompleto e um gamebo. E parecia uma arma de brinquedo. Uma Glock 21, imaginou Harry, sentindo-se enjoado quando seu corpo reagiu e mais adrenalina entrou em sua corrente sanguínea. Eles tinham 2 escolhas. Ficar ali próximos à porta, gritar o nome de Becker e arcar com as consequências de confrontar um homem armado, ou desarmá-lo antes que ele os descobrisse. Harry pôs a mão no ombro de Catherine e a empurrou para trás de si, visualizando quanto tempo Becker levaria até se virar, pegar a pistola, apontar e atirar. 4 passos largos seriam suficientes, e não havia luz atrás de Harry que pudesse fazer sombra nem luz demais na tela para que seu reflexo aparecesse nela. Harry respirou fundo e se pôs em movimento. Colocou o pé no assoalho com o máximo de cautela. A figura não se mexeu. Ele estava no meio do segundo passo quando ouviu o estrondo atrás de si, e soube instintivamente que era o vaso. Viu a figura rodopiar e percebeu a expressão apreensiva de Philip Becker. Harry congelou, e os dois se encararam. A tela da TV atrás de Becker ficou preta. Sua boca se abriu como se quisesse dizer alguma coisa. O branco dos olhos dele tinham rios vermelhos, e as bochechas estavam inchadas, como se tivesse chorado. A pistola. Foi Catherine que gritou e, automaticamente, Harry levantou o olhar e viu o reflexo dela na tela escura da TV. Ela estava perto da porta, com as pernas afastadas e as mãos segurando o revólver. O tempo pareceu desacelerar, tornando-se uma matéria densa e amorfa. Apenas os sentidos de Harry continuavam em tempo real. Um agente treinado como Harry devia instintivamente ter se jogado ao chão e sacado a arma. Mas havia outra coisa, algo mais vagaroso que seus instintos, mas que trabalhava com força maior. Posteriormente, Harry mudaria de opinião. Mas a princípio achou que fez o que fez por causa de outro déjà vu. A imagem de um homem morto no chão, atingido por uma bala da polícia por saber que havia chegado ao fim da linha e que não tinha energia para enfrentar mais fantasmas. Harry deu um passo à direita, colocando-se na linha de tiro de Catherine. Ele ouviu um clique oleoso e macio atrás de si. O som do cão do revólver sendo desarmado, do dedo aliviando a pressão do gatilho. A mão de Becker estava pressionada contra o chão perto do revólver. Os dedos e a pele entre eles estavam brancos, o que queria dizer que Becker estava com o peso do corpo apoiado neles. A outra mão, a direita, estava segurando o controle remoto. Se Becker tentasse pegar a pistola com a mão direita da forma como estava sentado, perderia o equilíbrio. Não se mexa, gritou Harry. O único movimento de Becker foi de piscar 2 vezes, como se quisesse apagar a visão de Harry e Catherine. Harry avançou com movimentos calmos, mas eficazes. Inclinou-se e pegou a pistola, que era surpreendentemente leve. Tão leve que seria impossível ter balas no cilindro, ele pensou. Harry colocou a pistola no bolso do casaco, ao lado do próprio revólver, e se agachou. Pela tela da TV, podia ver Catherine ainda mirando para eles, trocando o peso de um pé para outro, e requieta. Ele esticou a mão para Becker, que recuou como um animal arredio, e removeu os fones de ouvido. Onde está Jonas? Perguntou Harry. Becker olhou para ele como se não entendesse a situação, nem a língua que falava. Jonas? Repetiu Harry. Então gritou. Jonas. Jonas. Você está aqui? SH, disse Becker. Ele está dormindo. A voz dele era sonolenta, como tivesse tomado calmantes. Becker apontou para os fones de ouvido. Ele não deve acordar. Harry engoliu em seco. Onde ele está? Onde? Becker inclinou a cabeça e olhou para Harry como se só agora o reconhecesse. Na cama dele? É óbvio. Todos os meninos têm que dormir nas suas camas. O tom de voz subia e descia como se estivesse cantarolando. Harry enfiou a mão no bolso da jaqueta e tirou as algemas. Estique os braços. Mandou. Becker piscou de novo. É para sua própria segurança? Disse Harry. Era uma frase bem usada. Uma que era instruída a eles já na academia de polícia, a princípio com a intenção de acalmar os presos. Mas, quando Harry se ouviu pronunciá-la, de repente entendeu porque havia se posto na linha de fogo. Não era por causa de fantasmas. Becker levantou os braços para Harry, como em uma súplica, e o aço se fechou em volta dos punhos magros e cabeludos. Sente-se, ordenou Harry. Ela vai cuidar de você. Harry se levantou e foi até Catherine no vão da porta. Ela havia baixado o revólver e sorria para ele com um brilho estranho nos olhos, como se no fundo deles houvesse chamas ardendo de verdade. Você está bem? Perguntou Harry baixinho. Catherine? Claro, disse ela, rindo. Harry hesitou. Então continuou e subiu a escada. Ele lembrou onde ficava o quarto de Jonas, mas abriu as outras portas primeiro, como se quisesse adiar o momento temido. No quarto de Becker, a luz estava apagada, mas mesmo assim pôde vislumbrar a cama de casal. Um dos lados estava sem lençóis, como se ele soubesse que ela nunca mais iria voltar. Por fim, Harry parou na frente da porta de Jonas. Antes de abrir, apagou da mente pensamentos e imagens. Um conjunto de sons desafinados retiniam no escuro, e, mesmo sem ver nada, sabia que o deslocamento de ar provocado pela porta havia iniciado um breve arranjo produzido pelos canos fininhos de metal. Porque Ollie também tinha um mensageiro dos ventos pendurado no teto do seu quarto. Harry entrou e vislumbrou algo ou alguém na cama, por baixo do edredom. Ele tentou ouvir alguma respiração, mas não conseguiu ouvir nada além dos canos metálicos que continuavam a vibrar, não querendo silenciar. Ele pôs a mão no edredom, e por um momento congelou de medo, mesmo que nada dentro daquele quarto representasse algum perigo físico para ele. Sabia por que estava temendo. Porque outra pessoa, seu chefe anterior, Barney Blair, certa vez esclarecera isso para ele. Harry estava com medo de sua própria natureza humana. Com cuidado, tirou o edredom do corpo ali deitado. Era Jonas. No escuro, parecia mesmo que estivesse dormindo, exceto pelos olhos que estavam abertos, fitando o teto. Harry descobriu um band-aid no antebraço dele. Inclinou-se sobre a boca semi-aberta do menino, colocando a mão em sua testa, e se sobressaltou ao sentir a pele quente e uma corrente de ar em seu ouvido. E ouviu uma voz sonâmbula murmurar. Mamãe? Harry estava totalmente
completamente despreparado para sua própria reação. Talvez porque estivesse pensando em Molly, ou talvez porque estivesse pensando em si mesmo quando, uma vez, ainda garoto, acordou, acreditando que ela ainda estava viva e rompeu no quarto dos pais em um sal, onde viu a cama de casal com o edredom retirado em um dos lados. Seja como for, Harry não conseguiu conter as lágrimas que de repente brotaram em seus olhos, inundando de modo que a imagem do rosto de Jonas virou um borrão à sua frente. As lágrimas desceram pelo rosto, deixando listas quentes sobre a pele antes de encontrarem sucos que as levassem até os cantos da boca, onde Harry pôde sentir o sabor salgado de si mesmo. Parte 4, capítulo 20, dia 17. Os óculos de sol. Eram 7 da manhã quando Harry abriu a cela 23 na ala prisional. Becker estava sentado na cama, vestido, fitando com um olhar inexpressivo. Harry colocou no meio da cela a cadeira que havia trazido da sala de segurança. Sentou-se e ofereceu a Becker um cigarro do seu maço de camelo amassado. Não é permitido fumar aqui, é? Perguntou Becker. Se eu estivesse aqui aguardando prisão perpétua, acho que correria o risco, disse Harry. Becker apenas olhou para Harry. Vamos, disse Harry. Você não vai encontrar um lugar melhor para fumar escondido. O professor esboçou um sorriso e pegou o cigarro saindo do maço. Jonas está bem, tendo em vista as circunstâncias, disse Harry, pegando o isqueiro. Conversei com os Ben Dixon e eles aceitaram ficar com ele por alguns dias. Tive que brigar um pouco com os agentes da proteção à infância, mas eles acabaram aceitando. E ainda não informamos a imprensa sobre a prisão. Por que não? Perguntou Becker, inalando com cuidado sobre a chama do isqueiro. Vou voltar a esse ponto, mas espero que entenda que, se você não cooperar, não vou poder continuar mantendo o segredo. Aham, você é o policial bonzinho. E quem me interrogou ontem foi o policial mau, certo? Correto, Becker. Sou policial bonzinho. E gostaria de fazer algumas perguntas extraoficiais. O que você me contar não poderá nem será usado contra você, ok? Becker deu de ombros. Spen Lepsvik, que o interrogou ontem, acha que você está mentindo. Começou Harry, soprando fumaça azul em direção ao detector de fumaça no teto. Sobe o quê? Sobe você só ter falado com Camila Lucius na garagem e depois ter ido embora. É a verdade. O que ele está pensando? O que ele mesmo disse a você ontem à noite? Que você a sequestrou, matou e escondeu o corpo. Isso é loucura, exclamou Becker. Nós só conversamos e foi tudo. Essa é a verdade. Por que você se nega a nos contar sobre o que falaram? É um assunto particular, já disse. E você admite ter ligado para David Leslie no dia em que ele foi encontrado morto, mas também considera o assunto particular. Presumo. Becker olhou ao redor, como se achasse que devia ter um cinzeiro em algum lugar. Escute, eu não fiz nada de legal, mas não quero responder a mais nenhuma pergunta sem a presença do meu advogado. E ele só vem mais tarde hoje. Ontem à noite oferecemos um advogado que poderia ter vindo na hora. Quero um advogado decente, não um daqueles funcionários públicos. Não está na hora de você me dizer porque acha que eu fiz algo com a tal mulher de Lucius. Harry estranhou a formulação, a tal mulher de Lucius. Se ela está desaparecida, vocês deveriam prender Eric Lucius. Continuou Becker. O culpado não é sempre o marido. É, respondeu Harry. Mas ele tem um álibi. Estava no trabalho no período em que ela desapareceu. O motivo de você estar aqui é acharmos que você é o boneco de neve. A boca de Becker se entreabriu e ele piscou como havia feito na sala de estarem os Vane na noite anterior. Harry apontou para a fumaça espiralando ao sair do cigarro entre os dedos de Becker. Você precisa inalar um pouco para não acionarmos o alarme de incêndio. O boneco de neve, exclamou Becker. Ele era Vetlesen. Não, não, respondeu Harry. Já sabemos que não. Becker piscou mais 2 vezes antes de cair na gargalhada, tão seca e amarga que mais parecia uma tosse. Então é por isso que vocês não deixaram vazar para a imprensa. Para eles não ficarem sabendo que vocês fizeram papel de bobos. E, enquanto isso, estão desesperados tentando encontrar o verdadeiro boneco de neve. Ou um possível boneco de neve. Correto, disse Harry, dando um trago. E por ora esse homem é você. Por ora, pensei que o seu papel fosse de me convencer de que já sabem tudo, para que eu confesse logo de uma vez. Mas eu não sei tudo, disse Harry. Becker cerrou um olho. Isso é um truque. Harry deu de ombros. É só uma intuição. Preciso que você me convença de que é inocente. O breve interrogatório só fortaleceu a impressão de que você é um homem com muito a esconder. Eu não tinha nada para esconder. Quero dizer, não tenho nada para esconder. Só não vejo motivo para contar a vocês um assunto particular. Não fiz nada de errado. Preste bem atenção, Becker. Eu não acho que você seja o boneco de neve ou que tenha matado Camila Lucius. E acho que você é uma pessoa racional. Do tipo que entende que vai causar menos mal revelar assuntos particulares para mim aqui e agora do que ver nas manchetes amanhã que o professor Philip Becker está preso. Suspeito de ser o serial killer mais notório da história da Noruega. Porque você sabe que, mesmo sendo inocentado e solto depois de amanhã, seu nome estará para sempre ligado àquelas manchetes nos jornais. E o do seu filho. Harry viu o pomo de Adão de Becker subir e descer em seu pescoço com a barba por fazer. Acompanhou o cérebro dele chegando a conclusões lógicas. Conclusões simples. E então veio, em tom de tamanha agonia que Harry primeiro pensou que fosse por causa do cigarro, algo que Becker estava desacostumado. Bert, minha mulher, era uma puta. Como é? Harry tentou esconder a surpresa. Becker soltou o cigarro no chão de cimento, inclinou-se para a frente e tirou do bolso de trás uma agenda preta. Encontrei essa agenda no dia depois que ela desapareceu. Estava na gaveta da mesa dela, sequer escondida. À primeira vista, pareceu bastante inocente. Lembretes comuns para si mesma e números de telefone. Só que, quando fui verificar os números na lista telefônica, eles não existiam. Eram códigos. Mas temo que minha mulher não fosse muito boa em escrever em código. Não levei nem um dia para decodificar todos. Eric Lucius era proprietário e administrador da RYTD e FLYTT, uma empresa de mudanças que se posicionara bem nesse ramo pouco lucrativo, com a ajuda de preços tabelados, marketing agressivo, força de trabalho estrangeira barata e contratos exigindo pagamento em espécie assim que a mudança estivesse no caminhão, isto é, antes de ser levada para o local do destino. Ele nunca havia perdido dinheiro com um cliente sequer, porque, entre outras coisas que constavam em letras minúsculas no contrato, havia uma cláusula informando que qualquer reclamação quanto a eventuais danos e roubos deveria ser entregue dentro de 2 dias. Na prática, isso fazia com que 90% das reclamações relativamente numerosas chegassem tarde demais, podendo assim ser recusadas. Quanto aos 10% restantes, Eric Lucius desenvolveram uma rotina de se fazer inacessível ou de atrasar o trâmite normal de forma tão exaustiva que mesmo pessoas que perderam uma TV de plasma ou que tiveram um piano danificado durante a mudança acabavam desistindo. Eric Lucius começara no ramo quando bem jovem, trabalhando para o antigo dono da RYD e FLYTT. Ele era um amigo do pai de Eric, que foi quem conseguirá uma vaga para o filho. O garoto é agitado demais para ir à escola e esperto demais para ser malandro, dissera o pai ao dono. Pode aceitá-lo. Como vendedor comissionado, Eric não demorou a se destacar com seu charme, sua eficiência e sua agressividade. Havia herdado os olhos castanhos da mãe e os cabelos fartos encaracolados do pai, e tinha um porte atlético. As mulheres, em particular, desistiam de buscar orçamentos com outras empresas, assinando na hora. Era esperto e bom de cálculos e tática nas raras ocasiões em que recebiam pedidos para apresentar orçamentos para serviços maiores. O preço era baixo, e a taxa de perda ou risco de danos, alta. Após 5 anos, a empresa havia lucrado de modo substancial, e Eric se tornou o braço direito do dono na maior parte do negócio. Porém, durante uma mudança relativamente simples logo antes do Natal, levaram uma mesa para o novo escritório de Eric no andar de cima ao lado do chefe. O dono teve um infarto e caiu morto. Nos dias seguintes, Eric confortou a viúva da melhor maneira que sabia, e ele sabia muito bem como fazê-lo. E uma semana depois do enterro concordaram quanto à transferência de uma soma praticamente simbólica, refletindo que Eric havia destacado como um pequeno negócio num ramo pouco lucrativo, de alto risco e cujas margens de lucro eram inexistentes.
Contudo, ele assegurou à viúva que a coisa mais importante para ele era ter alguém dando continuidade à obra da vida do seu marido. Uma lágrima tinha brilhado nos seus olhos castanhos ao dizê-lo, e ela havia colocado uma mão trêmula por cima da dele, dizendo que Eric devia visitá-la pessoalmente para mantê-la informada. Assim, Eric Lucille se tornou o dono da RYDD e FLYTT, e a primeira coisa que fez foi jogar todas as reclamações de perdas e danos no lixo, reescrever os contratos e enviar mala direta para todas as casas na rica zona oeste de Oslo, onde os moradores se mudavam com mais frequência e eram mais informados em relação aos preços. Quando Eric Lucille completou 30 anos, tinha dinheiro bastante para comprar 2 BMW, uma casa de campo ao norte de Cannes e uma casa de 500 metros quadrados em algum lugar em Tveita, onde prédios altos como aqueles onde havia crescido não bloqueavam o sol. Resumindo, tinha dinheiro suficiente para Camila Sandén. Camila vinha de uma família aristocrata falida do ramo de confecções da zona oeste, de Blumenau, uma área tão desconhecida para o filho do trabalhador quando as garrafas de vinho francês que agora estavam em seu porão empilhadas. Mas, quando ele entrou no casarão do Sandén e viu todas as coisas que deveriam ser transportadas, descobriu que ele ainda não tinha e que, por isso mesmo, ainda precisava ter classe, estilo, um passado esplendoroso e uma superioridade natural que as boas maneiras e os sorrisos apenas ajudavam a reforçar. E tudo isso estava personificado na filha Camila, que se encontrava sentada no balcão olhando o fiord de Oslo através de grandes óculos de sol que, pelo que Eric sabia, podiam ter sido comprados na loja de conveniência mais próxima, mas que nela se tornavam Gucci, Dolce Gabbana ou seja lá qual fosse a marca. Agora sabia o nome de todas as outras grifes, salvo 2 pinturas que seriam vendidas. Eric fez a mudança de todos os objetos do Sandén para uma casa menor no endereço menos elegante, e nunca recebeu nenhuma notificação de perda da única coisa que roubou da mudança. Nem quando Camila Lucille, como noiva, estava na frente da igreja de Tveita, tendo os arranha-céus como silenciosas testemunhas. Os pais dela não deram um pio sequer que desaprovasse a escolha da filha. Talvez porque viram que Eric e Camila de certo modo se complementavam. A ele faltava estilo, e a ela, dinheiro. Eric tratava Camila como uma princesa, e ela o deixava fazê-lo. Ele dava a ela o que quer que desejasse, deixando-a em paz no quarto quando quisesse, e não pedia nada, exceto que se arrumasse quando saíam ou convidavam os chamados casais de amigos, isto é, os amigos de infância de Eric, para jantar. Às vezes, ela se perguntava se ele realmente a amava, e aos poucos começou a desenvolver uma profunda afeição pelo rapaz ambicioso e batalhador da zona leste de Oslo. Eric, por sua vez, estava felicíssimo. Soube desde o começo que Camila não era do tipo sangue quente, e, de fato, essa era uma das coisas que, aos seus olhos, a colocava em uma esfera diferente e mais elevada que as mulheres com quem estava habituado. De qualquer maneira, ele satisfazia suas necessidades físicas através do contato próximo com os clientes. Eric chegará à conclusão de que devia haver algo na natureza das mudanças que deixava as pessoas sentimentais, angustiadas e abertas a novas experiências. Seja como for, ele transava com mulheres solteiras, separadas, juntadas e casadas em cima de mesas de jantar, em lances de escada, em colchões embrulhados em plástico e assoalhos recém-limpos, em meio a caixas de papelão e paredes desnudas que ecoavam. Enquanto pensava no próximo presente que compraria para Camila, a parte genial do arranjo era que ele certamente nunca veria essas mulheres novamente. Elas iam se mudar e desaparecer. E era o que faziam, exceto uma. Birgit Olsen tinha cabelos escuros, era linda e tinha um corpo tipo Pentose. Era mais nova que ele, e sua voz aguda, as frases formuladas nesse tom, fazia com que parecesse ainda mais jovem. Estava no segundo mês de gestação e ia se mudar para mais perto do centro, saindo do mesmo bairro onde ele morava, Tveita, para Osvei, com o futuro pai da criança, um cara da zona oeste com quem ia se casar. Essa era uma situação com a qual Eric Lucille podia se identificar. E, depois de pegá-la nua numa frágil cadeira de madeira no meio da sala, ele entendeu que aquele era um sexo sem o qual não podia ficar. Resumindo, Eric Lucille havia encontrado seu semelhante. Isso mesmo, pois pensava nela como homem, um homem que não fingia querer nada além do que ele mesmo queria, fuder até estourar os miolos do outro. E, de certa forma, conseguiram. Então começaram a se encontrar em apartamentos vazios onde havia mudança saindo ou chegando, pelo menos uma vez por mês e sempre com certo risco de serem descobertos. Eram rápidos, eficazes, e seus rituais eram fixos e invariáveis. Mesmo assim, Eric Lucille ansiava por esses encontros como uma criança esperando Natal, ou seja, com uma expectativa genuína e descomplicada, reforçada apenas pela certeza de que tudo seria igual, que as expectativas dos dois seriam plenamente satisfeitas. Viviam vidas paralelas, em realidades paralelas, o que parecia servir a ela tão bem quanto a ele. E assim continuaram a se encontrar, interrompidos apenas pelo parto, que, felizmente, foi cesariano, por umas férias prolongadas e por uma DST inocente cuja origem ele não podia, nem queria, tentar encontrar. E agora, 10 anos haviam se passado, e na frente de Eric Lucille, sentado numa caixa de papelão num apartamento meio vazio em Toshio, um cara alto de cabeça raspada e voz de cortador de grama lhe perguntava se ele conhecia Birgit Becker. Eric Lucille engoliu em seco. O cara havia se apresentado como Harry Hole, inspetor da divisão de homicídios, mas parecia mais com um dos seus homens de mudança do que com um investigador de qualquer coisa. Os policiais com quem Eric estivera em contato depois de registrar o desaparecimento de Camila eram da divisão de pessoas desaparecidas. Mas, quando o cara havia mostrado sua identificação, a primeira coisa que Eric pensou foi que ele tinha vindo trazer notícias sobre Camila. E, como o policial na frente dele não havia ligado antes, mas sim rastreado Eric até ali, ele receava que fossem más notícias. Por isso, tinha mandado o pessoal da mudança sair, convidado o inspetor a sentar-se enquanto encontrava um cigarro e tentava se preparar para o que viria. Então, perguntou o inspetor. Birgit Becker, repetiu Eric Lucille, tentando acender o cigarro e ao mesmo tempo pensar rápido. Não conseguiu nem uma coisa nem outra. Cristo, nem pensar devagar ele conseguia. Entendo que precisa se recompor, disse o inspetor, pegando seu próprio maço de cigarros. O tempo de que precisar. Eric ficou observando o inspetor acender um camelo e deu um salto, quando este lhe estendeu a mão com o isqueiro ainda aceso. Obrigado, murmurou Eric, inalando com tanta força que o tabaco estalou. A fumaça encheu seus pulmões, como se a nicotina tivesse sido injetada em sua corrente sanguínea, dissolvendo quaisquer bloqueios. Ele já havia imaginado que isso, mais cedo ou mais tarde, fosse acontecer. De uma forma ou de outra, a polícia encontraria uma ligação entre ele e Birgit e viria com perguntas. Mas na ocasião só havia pensado em como manter isso escondido de Camila. Agora tudo era diferente, na verdade, a partir desse momento, porque até esse instante ele não havia compreendido que a polícia poderia pensar que havia uma conexão entre os dois desaparecimentos. O marido de Birgit, Philip Becker, encontrou uma agenda em que Birgit havia anotado uma espécie de código, facilmente decifrável, declarou o policial. Eram números de telefones, datas e pequenas mensagens, deixando pouca dúvida de que Birgit teve contato regular com outros homens. Deixou escapar Eric. Se serve de conforto, Becker acha que era você quem ela via com mais frequência. Em muitos endereços diferentes, pelo que entendi, Eric, flutuando num barco e observando o tsunami crescer no horizonte, não respondeu. Então Becker encontrou seu endereço, pegou a pistola de brinquedo do filho, uma cópia fiel de uma Glock 21, e foi até Tveita para esperar você chegar em casa. Ele disse que queria ver o medo em seus olhos, ameaçá-lo, para que contasse o que sabia, antes de passar seu nome para nós. Ele seguiu o carro para dentro da garagem, mas descobriu que era sua mulher, Camila, quem dirigia. E ele, contou tudo a ela. Sim, Eric se levantou da sua caixa de papelão e foi até a janela. O apartamento tinha vista para o parque de Toshio e para uma Oslo banhada pelo pálido sol da manhã. Ele não gostava de apartamentos com vista em prédios velhos. Isso significava escadas. Mais vista, mais escadas. E apartamentos mais caros. Logo, mobília mais cara, mais pesadas, seguros mais caros e mais de seus homens precisando de licença médica. Porém era assim mesmo quando se sujeitava ao risco de ter preços fixos e baixos. Sempre ganhava concorrência pelos piores trabalhos. Com o tempo, todo risco tem seu preço. Eric respirou fundo, ouvindo os passos do policial arrastando-se sobre o assoalho. E ele sabia que esse policial não se deixaria bater por alguma estratégia que envolvesse demora. Essa era uma reclamação por danos que ele não podia jogar no lixo. Birgit Olsen, agora Becker, seria o primeiro cliente de quem sofreria uma perda. Então ele contou que tinha um caso com Birgit Becker há 10 anos, declarou Harry, e que a primeira vez que se encontraram
encontraram e transaram. Ela já estava grávida do marido. Você está grávida de uma menina ou de um menino, disse Raquel, abaixando o travesseiro para vê-lo melhor. Não do marido. Disse Harry, inclinando-se sobre ela para pescar um maço de cigarros na mesa de cabeceira. Não mais do que em 80% dos casos. Como é? Disseram no rádio que em algo entre 15 e 20% de todos os filhos da Escandinávia têm um pai diferente daquele que acreditam ter. Ele tirou um cigarro e o segurou contra a luz da tarde que entrava por baixo da cortina. Vamos dividir. Raquel fez que sim. Ela não fumava, mas era uma coisa que eles sempre fizeram depois de transar. Compartilhar aquele único cigarro. A primeira vez que Raquel pediu para experimentar o cigarro de Harry, disse que era para sentir a mesma coisa que ele, para estar envenenada e estimulada como ele. Chegar o mais perto possível dele. E Harry havia se lembrado de todas as garotas viciadas que conhecera, que haviam colocado a primeira seringa pela mesma razão idiota, e recusará. Mas ela o convencera. E com o tempo aquilo havia se tornado um ritual. Depois de fazerem amor bem devagar, prolongando a relação, o cigarro era como uma extensão desse ato. Em outras vezes, era como fumar um cachimbo da paz após uma briga. Mas ele tinha um álibi para a noite inteira em que Beat desapareceu, disse Harry. Uma noite com os amigos em Cleita que começou às 6 e durou a noite toda. Pelo menos 10 testemunhas. A maioria bêbada, é claro. Mas ninguém pôde ir embora antes das 6 da manhã. Por que manter em segredo que Vetlesen não é o boneco de neve? Enquanto o verdadeiro assassino pensar que achamos ter pegado o criminoso, esperamos que ele fique quieto, sem cometer mais nenhum crime. E ele não vai ficar tão alerta se acreditar que a busca está encerrada. Enquanto isso podemos nos aproximar dele com calma e da nossa maneira. Estou ouvindo ironia? Talvez, respondeu Harry, passando o cigarro. Não acredita muito nisso, não é? Acredito que meus superiores têm várias razões para não revelar que Vetlesen não era nosso homem. O superintendente e Hagen conduziram a coletiva de imprensa no momento em que se parabenizavam pelo caso solucionado. Raquel suspirou. E mesmo assim, às vezes sinto falta da sede da polícia. Raquel olhou para o cigarro. Você já foi infiel, Harry? Defina infiel. Fez sexo com alguém que não fosse sua namorada. Já. Enquanto estava comigo, você sabe que eu não posso saber com certeza. Ok? Quando estava sóbrio? Não, nunca. Então o que você pensa de eu estar aqui agora? Essa pergunta é uma pegadinha. Não, é sério, Harry. Não sei. Só não sei se tenho vontade de responder. Então não vou te dar mais o cigarro. Epa, ok. Penso que você acredita que me quer, mas que gostaria de ser capaz de querer ele. As palavras pairaram sobre eles como se impressas no escuro. Você é tão irritantemente imparcial, exclamou Raquel, estendendo o cigarro a Harry e cruzando os braços. Talvez a gente não deva falar sobre isso, sugeriu Harry. Mas tem que falar sobre isso. Não está vendo? Senão vou enlouquecer. Meu Deus, eu já estou louca. Estar aqui quando? Ela puxou o edredom até o queixo. Harry se virou e se aconchegou nela. Antes mesmo de tocá-la, ela havia fechado os olhos, inclinado a cabeça para trás, e pelos lábios entreabertos ele ouviu sua respiração acelerar. E ele pensou, como é que ela faz isso? Passar da vergonha ao tesão num piscar de olhos. Como ela pode ser tão imparcial? Você acha que a consciência pesada deixa a gente com tesão? Disse Harry, vendo-a abrir os olhos e encarar o teto com surpresa e frustração pelo toque dele que não se materializou. Que somos infiéis não apesar da vergonha, mas por causa dela. Raquel piscou algumas vezes. É, pode ser, disse ela por fim. Mas isso não é tudo. Não dessa vez. Dessa vez? É, dessa vez. Eu te perguntei isso uma vez, e você tinha dito. Eu menti. Respondeu ela. Já fui infiel antes. Ficaram em silêncio ouvindo o zunido distante da hora do rush da tarde na Pilestrede. Ela tinha vindo direto do trabalho. Ele conhecia a rotina dela e de Ollie e sabia que ela logo precisaria ir embora. Sabe o que odeio em você? Perguntou ela por fim, dando um beliscão na orelha dele. Você é tão bestamente orgulhoso e teimoso que nem consegue perguntar se foi com você. Bem, disse Harry, pegando o resto do cigarro e admirando o corpo no dela ao se levantar. Por que eu ia querer saber? Pela mesma razão do marido de Bert. Para revelar a mentira. Trazer a verdade à tona. Você acha que a verdade vai fazer Philip Becker menos infeliz de algum modo? Ela enfiou a cabeça no pullover justo, de lã grossa e preta, sem mais nada sobre a pele macia. Harry pensou que, se estivesse com ciúmes de alguém, esse alguém seria o pullover. Sabe de uma coisa, Sr. Howe? Para alguém que tem como profissão desencavar verdades incomodas, você certamente gosta de viver uma mentira. Ok? Disse Harry, apagando o cigarro no cinzeiro. Desembuche. Então, foi em Moscou, enquanto estava com o Fyodor. Na embaixada havia um attaché norueguês fazendo curso de treinamento comigo. Ficamos completamente apaixonados. E, ele também estava em um relacionamento. Quando estávamos prestes a romper com nossos parceiros, a namorada dele se adiantou e contou que estava grávida. E, como eu em geral tenho bom gosto em matéria de homens, ela fez beicinho e calçou as botas. Escolhi um que não fugiu da sua responsabilidade. Ele voltou para Oslo. E a gente nunca mais se viu. E eu me casei com o Fyodor. E logo depois ficou grávida. Foi. Ela abotoou o casaco e olhou para ele. E de vez em quando me pergunto se não engravidei para esquecer o outro. Se Oleg não seria fruto de amor, mas de uma dor de cotovelo. Não acha? Não sei. Respondeu Harry. Só sei que ele é um resultado muito bom. Ela sorriu agradecida para ele. Inclinou-se e o beijou na testa. Nunca mais vamos nos ver, Howe. Claro que não, disse ele, sentando-se na cama e assim permanecendo, olhando para as paredes despojadas até ouvir o portão da entrada do prédio fechando-se atrás de Raquel com um baque surdo. Depois, foi à cozinha, abriu a torneira e pegou um copo limpo do armário. E, enquanto esperava a água esfriar, passou a olhar pelo calendário com a foto de Oleg e de Raquel em seu vestido azul celeste e em seguida para o chão. Havia 2 pegadas de botas molhadas no linóleo. Deviam ser de Raquel. Ele vestiu o casaco e as botas. Estava prestes a sair quando deu meia volta. Pegou seu Smith Wesson de serviço de cima do armário de roupas e o enfiou no bolso do casaco. O sexo ainda estava em seu corpo, como um frêmito de bem-estar, uma leve embriaguez. Ele já estava no portão quando um ruído, um clique, o fez virar e olhar para o pátio nos fundos do prédio, onde a escuridão era mais densa que na rua. Pretendia ir em frente e teria continuado se não fossem as pegadas. As pegadas de botas no linóleo. Por isso, foi até o pátio. A luz amarela das janelas em cima dele era refletida pelos restos de neve que ainda permaneciam onde o sol não alcançava. Estava ao lado da entrada para o porão. Uma figura torta com a cabeça inclinada, olhos feitos de pedrinhas e a boca feita de cascalho ria dele. Uma risada muda reverberou entre os tijolos das paredes, transformando-os em um guincho histérico que ele reconheceu como sendo dele mesmo ao agarrar a pá de neve ao lado da escada, balançando-a no ar com fúria violenta. A ponta afiada de metal acertou por baixo da cabeça, levantando-a do corpo, jogando a neve molhada contra o muro. O golpe seguinte partiu o torso do boneco de neve em 2, e o terceiro espalhou os últimos restos sobre o asfalto negro no meio do pátio. Harry estava ali parado, arfando, quando ouviu outro clique atrás de si, como o som de revólver sendo engatilhado. Com um único movimento suave, ele girou, soltou a pá e sacou o revólver preto. Na cerca de madeira, embaixo do velho vidoeiro, Mohamed e Salma estavam bem quietinhos, olhando para o vizinho deles com olhos arregalados de medo. As mãos seguravam galhos secos. Os galhos teriam sido braços perfeitos para um boneco de neve se Salma, por puro pânico, não tivesse acabado de quebrar o seu. Nosso boneco de neve, gaguejou Mohamed. Harry guardou o revólver na jaqueta e fechou os olhos. Xingando a si mesmo em silêncio, engoliu em seco e instruiu a cabeça a soltar a arma. Depois reabriu os olhos. Os olhos de Salma estavam marejados. Desculpa, sussurrou ele. Vou ajudar vocês a fazer outro. Quero ir para casa, murmurou Salma, sufocando o choro. Mohamed pegou a mão da irmãzinha e a guiou para casa, contornando Harry em um grande círculo. Harry ficou parado, sentindo o cano do revólver na mão. O clique. Ele pensou ter sido o som de um cão de revólver armando, mas estava enganado. Aquele procedimento antes do tiro é silencioso. O que se ouve é o som do cão quando desarmado, o som do tiro que
não é disparado, o som de estar vivo. Ele pegou sua pistola de novo, apontou para o chão e apertou o gatilho. O cão ainda não se movia. Só quando forçou mais o gatilho para trás, pensando que o tiro aconteceria a qualquer momento, o cão começou a se levantar. Ele soltou o gatilho. O cão retornou à posição original com um clique metálico e reconheceu o som, entendendo que uma pessoa que aperta o gatilho até este ponto tem intenção de atirar. Harry olhou para as janelas do seu apartamento no terceiro andar. Estavam escuras, e uma ideia lhe ocorreu. Ele não fazia a mínima ideia do que acontecia atrás delas quando não estava em casa. Eric Lucius, apático, estava sentado e olhando pela janela de seu escritório, refletindo sobre o fato de não saber quase nada do que se passava atrás dos olhos castanhos de Beat. Sobre como era pior saber que ela esteve com outros homens do que ela ter desaparecido e que talvez estivesse morta. E que ele teria preferido perder Camila para o assassino a perdê-la desse modo. Mas, acima de tudo, Eric Lucius estava pensando que deve ter amado Camila. E ainda amava. Ele havia ligado para os pais dela, mas eles tampouco tinham notícias. Talvez estivesse morando com uma dessas amigas da Zona Oeste de quem ele apenas havia ouvido falar. Ele olhou o escurecer da tarde que lentamente descia sobre Grudalen, cada vez mais denso, apagando os detalhes. Não havia mais trabalho por hoje, mas Eric não tinha vontade de voltar para casa, grande e vazia demais. Ainda não. Havia um compartimento de bebidas variadas no armário atrás dele, a chamada margem de perda de diversos bares nas mudanças. Mas nada para misturar. Ele encheu sua xícara de café com gin e teve tempo de tomar um pequeno gole antes do telefone tocar. Reconheceu o código da França no display. O número não estava na lista de reclamações, por isso atendeu. Ele soube que era sua esposa pelo som da respiração, antes que ela pronunciasse uma palavra sequer. Onde você está? Perguntou ele. Onde você acha? A voz dela parecia vir de muito longe. E de onde você está ligando? Do Casper. Era o café a 3 quilômetros da sua casa de campo. Camila, você está sendo procurada pela polícia. Estou? Pela voz. Parecia que ela estava cochilando numa espreguiçadeira, entediada, mostrando apenas um pouquinho de interesse, com aquela indiferença educada e distante pela qual ele havia se apaixonado anos atrás, no terraço em Blumenau. Começou ele, mas se deteve. O que podia dizer? Achei correto ligar para você antes do nosso advogado, disse ela. Nosso advogado? Da minha família, explicou. Um dos melhores nesse tipo de caso, receio. Ele vai solicitar imediatamente uma partilha meio a meio de todos os bens e dinheiro. Vamos pedir a casa e vamos consegui-la, mesmo que eu não esconda o fato de que pretendo vendê-la. Não precisava nem dizer. Ele pensou. Vou voltar daqui a 5 dias. Presumo que até lá você já tenha se mudado. É um tempo muito curto, declarou ele. Mas você vai conseguir. Ouvi dizer que ninguém faz um serviço mais rápido e barato que a YDD e a FYTT. Ela disse a última parte com um desdém que o fez se encolher. Do mesmo modo que ele havia se encolhido desde a conversa com o inspetor Rowe. Ele era um cobertor lavado em água quente demais. Tinha se tornado pequeno demais para ela. Inútil. E com a mesma certeza de que, neste instante, a amava mais do que nunca, ele também sabia que a havia perdido para sempre. Não haveria reconciliação. E depois que ela desligara, ele imaginou Camila observando o pôr do sol na Riviera Francesa, com óculos de sol comprados por 20 euros. Mas que nela parecia um Gucci ou Dolce Gabbana ou... Ele já se esquecera os nomes das outras marcas. Harry subiu as colinas altas na zona oeste da cidade. Deixou o carro no estacionamento grande e vazio do ginásio e continuou a pé até a pista de esqui de Omencollen. Lá, ficou no mirante ao lado da rampa de esqui, onde ele e alguns turistas fora da estação olhavam por sobre as tribunas vazias nos dois lados da rampa para o lago lá embaixo, que era drenado no inverno, e para a cidade que se esparramava em direção ao fiord. Uma vista da perspectiva. Não tinham evidências concretas. O boneco de neve esteve tão perto. A sensação era de que teria bastado esticar a mão para tocá-lo. Mas em seguida ele havia escorregado das mãos, ficando fora de alcance, como um astuto bolseador profissional. O inspetor sentia-se velho, pesado e desajeitado. Um dos turistas estava olhando para ele. O peso do revólver puxava o casaco um pouco para baixo no lado direito. E os corpos? Onde diabos estavam os corpos? Até corpos enterrados reaparecem. Ele estava usando ácido. Harry pressentiu os primeiros sintomas da resignação. Não, isso não. No curso do FBI haviam estudado casos que levaram mais de 10 anos até que o criminoso fosse pego. Em geral, parecia que o caso era solucionado apenas por um único detalhe casual. Mas o fator decisivo era que nunca haviam desistido. Tinham lutado todos os 15 rounds. E, se o oponente ainda continuasse de pé, gritavam por revanche. O escuro da tarde crescia na cidade embaixo dele, enquanto as luzes ao redor se acendiam aos poucos. Eles tinham de começar a procurar onde havia luz. Era uma regra de trabalho banal, mas importante. Comece por onde tiver pistas. Nesse caso, significava começar com a pessoa menos provável possível, com a pior e mais maluca ideia que já teve. Harry suspirou, pegou o celular e procurou na lista de chamadas realizadas. Não havia muitas, por isso ainda estava ali. A conversa curtíssima no Hotel Leon. Ele digitou OK no ligue para. Oda Paulsen, do programa Boss, atendeu imediatamente, com a voz alegre e animada de uma pessoa que via todas as ligações recebidas como uma oportunidade nova e interessante. E, dessa vez, de algum modo, estava certa.